Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edificast, O podcast que te edifica. Eu sou a Sara. Eu sou a Nana. A gente tá muito contente. Mais um episódio, mais um convidado e mais um tema super especial. Um tema super legal, que a gente sempre fala. O tema de hoje é super legal. Todos são, gente. Todos são preparados pelo Espírito Santo, então tem que ser legal. Direitinho, é mesmo. Antes da gente começar, a gente quer falar um pouquinho pra vocês, que vocês não nos acompanham ainda, é hora das redes sociais. Exatamente. Então a gente tá aqui no YouTube, vai passar aí pra vocês aí o canal. Então inscrevam-se, compartilhe esse conteúdo para divulgar e para o máximo de pessoas. Sejam edificadores com a gente. Compartilhe, comenta, Isso. curte. Manda aí pra família, manda aí pro amigo, manda aí para aquele seu amigo que já comentou sobre esse tema com você. Compartilha e edifica aí outras pessoas. Ajuda a gente aí. A gente também tá no Instagram, então vai estar passando aí pra você o nosso Instagram, onde a gente posta um pouquinho dos bastidores, a gente coloca ali alguns cortes, né, pra vocês poderem assistir também. E às vezes a gente também pede pra vocês dicas, pede temas, enfim, pra vocês participarem, estarem mais ativos com a gente, é através do Instagram. Então segue a gente lá. Isso aí. E aqui, aliás, no YouTube também vai lá, a gente comenta, tá? A gente também precisa lá da interação de vocês, curtam os vídeos. E também estamos no Facebook. Então entra lá na nossa página, curte. Ela acha super engraçado, gente. Eu tô da americanizada, assim. Deixa eu. É isso E aí, vão lá, curtam a página. E aí, gente, é isso, tá? Conversem com a gente, é importante essa interação de vocês, é importante saber o que vocês estão sentindo, né? O que vocês estão achando, quais os temas, quais os convidados vocês gostariam de receber aqui. Então, vai falando aí com a gente. Antes da gente começar, a gente queria falar pra vocês um pouquinho aqui do que aconteceu no último episódio, porque a gente teve aí uma surpresa, né, Nana? Meio desagradável. Tivemos uma falha aí no episódio da Natália, infelizmente. Episódio 8, né? Ali, mais ou menos com 1h20, a imagem começou a congelar um pouquinho. Dá pra ouvir, mas aí a gente tá tendo dificuldade com a imagem, né? Então começou a travar, a gente não conseguiu identificar qual foi o erro, qual foi a falha, mas infelizmente ela aconteceu e aí agora a gente não tem como recuperar. Mas assim, gente, tá precioso. É 1h40 que dá pra você ouvir e tá, assim, conteúdo de muito excelência. Bom. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, dá uma moralzinha que a gente fala sobre liderança cristã. Isso. Com ênfase, né, nos jovens, mas a gente tá falando sobre liderança cristã. No geral, acho que dá para levar para todos os níveis, né? Então, assim, se você quer que a Natália apareça novamente pra gente fazer uma parte 2 aqui, finalizar esse vídeo aqui com dignidade. Tendo um final, né? Tendo um final. Então, comenta aqui, tá? Entra lá no Instagram, fala com a gente, que vai ser muito bem-vindo. Vamos apresentar, então, hoje o tema. Isso. A gente tá com um tema, eu falei especial, todos são. E esse é um muito mais lindo e especial, que é Sedentos por Deus. Então, apresentei pra gente a nossa convidada de hoje. Então, hoje a gente tá aqui, ó, cheio de felicidade com a nossa convidada de hoje. Bom, ela tem 41 anos, é casada, mãe de 2 filhos, Ludmila com 11 anos e Lucas com 3 anos, é cristã há 26 anos e é a Luciana. Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é meu, a honra é minha. Muito, muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. A gente tem aqui sempre um bastidor aqui com convidado, então a gente deu aquela conversada aqui, aquela papeada aqui antes da gente conversar com vocês e já foi precioso demais, né? Sim. Sim. Conteúdo, hein? Sim. Muito gostoso. Cheio. Então, vamos lá para uma introduçãozinha, né? A gente falou aí que o tema vai ser sedentos, né, por Deus. Então, vamos lá. A sede e a fome, elas são sensações desagradáveis que a gente procura, né, saciar. Então, a gente pode ir por vários caminhos para saciar isso, né? E aí a gente vai descobrir que a gente tem necessidades, né? Que a gente tem vontades, mas que a gente precisa procurar algo que vai realmente nutrir o nosso corpo, que realmente vai saciar
o nosso corpo. E será que espiritualmente a gente tem feito isso corretamente? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, né, Lu? É isso aí. Todo mundo aqui aprendendo como buscar mais a presença de Deus e ser mais e mais cheios de fome e sede dele. Porque é uma fonte inesgotável, né? Exatamente. Não vai ser hoje que ela vai se esgotar. Exatamente. Longe de esgotarmos o tema, né, hoje, E com que certeza. maravilhoso isso, né? Exatamente. Que é uma fonte inesgotável. Exatamente. Então, Então vamos lá. hoje a gente não vai esgotar o tema, não, mas a gente vai trazer uma profundidade para Vamos, isso. porque é o que ele quer. Exatamente. O Espírito Santo vai conduzir aqui a nossa conversa. Então, pra gente dar uma introduzida aí com a nossa convidada, a gente sempre costuma perguntar aqui como foi o seu primeiro encontro com Jesus, como que você se converteu, como que funcionou isso pra você? Certo. Bom, aceitar Jesus mesmo, eu vim aceitar com meus 15 para 16 anos de idade. Mas quando eu estava ouvindo o podcast da Grazi, a Grazi falando dos sonhos que ela teve, que tudo foi muito novo para ela. E eu me identifiquei muito com a Grazi, porque tudo começou muito cedo para mim. Com 9 anos de idade, o Senhor ele já me dava sonhos. Né? Deus já estava me mostrando o que ele queria, propósitos, mas lógico, muito pequenininha, né? Incapaz de discernir muitas coisas. Meu primeiro sonho, por exemplo, o diabo, né? O próprio Satanás, ele apresentava para mim em forma de um desenho, né? Uma forma figurada, né? Lúdica, porque criança, afinal de contas, né? 9 anos de idade, uma criança, né? Uhum. Então ele apareceu de uma forma muito lúdica e ele falava para mim assim: olha, me dá sua vida. Dá sua vida para mim, eu tenho muito mais a te oferecer do que ele tem para te oferecer. E eu, muito imatura, né? Mas já no próprio sonho, respondi: não. Minha vida pertence ao Senhor e muito mais tem ele para me oferecer do que você, e o sonho acabou. E foram mais 2 sonhos, assim, né? Nesse período de criança, né? Seus pais eram cristãos? Não. Nossa. Não eram. A minha mãe, ela veio aceitar Jesus já um pouco mais para frente. E esse contato? Sim. Que você já tinha um contato com Deus nesse período? Não tinha. E ainda assim teve sabedoria de dizer não, né? Sim, legal. não, mas eu acho que é o próprio Espírito Santo, né? O próprio Deus já mostrando, falando, induzindo, mostrando o caminho, conduzindo. Entendeu? Então, ainda não. Só mais para frente que a minha mãe veio aceitar Jesus, ia para a igreja. A gente morava no interior do Nordeste, né? Então as coisas lá eram muito radicais, sabe? Ou era 8 ou 80, né? Então eu infantil também, aquilo para mim não valia, não era importante, né? Sim. Então a minha mãe ia para a igreja, mas o Senhor já dava indícios. Teve uma reunião que a minha mãe teve em casa de oração e o pessoal estava todo mundo orando. E eu também resolvi orar junto com aquele pessoal. E eu comecei a orar de uma maneira muito bonita para algumas pessoas, né? Uhum. E quando a oração terminou, bateram na porta da nossa casa. Falaram: gente, quem é que estava orando desse jeito? Que estava orando tão bonito assim? Aí a minha mãe falou: era a minha filha que estava orando assim. Então o Senhor foi mostrando, né, como foi. Mas aceitar Jesus, a apresentação do Espírito Santo foi de 15 aos 16 anos. E aí foi algo arrebatador. Porque nesse meio período a minha mãe se afastou do Evangelho. E a minha mãe ficou muito frustrada com a igreja. Sabe? A minha mãe, ela não aceitava que as pessoas falassem. Porque ela foi muito decepcionada por pessoas dentro da igreja, né? E Deus, ele tem as suas estratégias. Então, Deus, ele pegou uma mulher que nunca precisou trabalhar, que o seu marido sempre foi o provedor da sua casa. E aí o Senhor falou para essa mulher, falou: olha, seu marido vai perder o emprego, você vai precisar trabalhar, porque aonde eu vou te levar tem uma vida que precisa voltar. Então, você vai resgatar essa pessoa que era a minha mãe. E aí essa mulher chamada Rosângela, sabe? Ela meigamente, docemente, ela foi falando de Cristo para minha mãe, né? E essa palavra foi entrando dentro do coração. E aí um dia ela falou assim: Jô, vamos para minha casa? Eu moro em Guarulhos, né? Então a gente morava na Vila Maria. Vamos lá, vamos fazer uma visitinha? Vamos lá. E a minha mãe: vamos, eu vou. Né, eu vou. E a minha mãe falou assim: filha, vamos comigo para não ir só, né? Não quero ir sozinha, vamos comigo? Eu falei: vamos. Nós fomos.
E passamos o dia com aquela mulher. Aí, à tarde, quem chega? O pastor dela. O pastor dela chega e ela meio assim, meio sem jeito, falou assim, ô Jô, você deixa, né, ele fazer uma oração por você? Minha mãe falou, sim, lógico que deixo. E aí... Nisso, o Espírito Santo já está trabalhando. Nossa, mas Deus já estava trabalhando já quando É. tirou essa... Igual José, gente, tirou ela sabe, do conforto dela. Sim. Nunca precisou trabalhar. O marido sempre foi provedor. É o amor do Senhor, sabe? As estratégias dele. E aí, minha mãe falou, não, pode orar sim. E aí, gente, foi lindo, ele tinha um dom da ciência. Então, quando ele lia a palavra, ele enxergava a vida da minha mãe. Então, ele ia contando todos os processos da minha mãe, sabe? E aí ele orou por minha mãe foi renovada na hora, começou a falar em línguas estranhas. E aí chega a minha vez. Você deixa eu orar por você? Eu falei, lógico, pode orar por mim. E, gente, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi assim o nosso encontro. Uau. Nosso encontro foi maravilhoso. Na verdade, o Senhor, ele sabia que eu precisava sentir. Né? Lógico, a pessoa já tinha convidado. Luciana, vamos para a igreja? Não, eu não quero. Né? Mas ele se apresentou para mim desse jeito e foi ele maravilhoso. Sabe, né, o jeito certo que a pessoa sim, vai se render sim. a ele. E aí eu... Sabe o momento. Meu Deus, aí a presença dele, a doce presença dele, era o que eu procurava. Procurei tanto, procurei em pessoas, sabe? E quando, naquele dia, naquela tarde de domingo que eu falo, né? Nosso encontro foi numa tarde de domingo. E foi maravilhoso. E 26 anos já, né? 26 anos. Foi assim. Né? É. Sentir Deus assim de... Sim. O Senhor tem os seus meios. Sim. E como foi assim? 26 anos, essa caminhada? Foi sempre constante? Não, imagina. Seria maravilhoso se fosse. Né? O Senhor não prometeu isso pra gente, né? Então, a gente tem muitos desafios. Tem grandes bloqueios. Uns tão grandes que a gente até fala assim, não, acho que eu vou ter que parar porque o obstáculo é grande demais, né? E é lógico, gente, 26 anos. Muito pano para manga. Muita coisa, né? Muitas dores, muitas lutas. Mas foram muitas, mas sempre com a garantia de que Ele está conosco. Sim, que Ele foi está. uma promessa. Sim. Espírito Santo conosco. Sim. Todo tempo. Sim. Você aprendeu a buscar, assim, a leitura, que você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, né? Uma pessoa que lê muito livro. E isso veio de você desde nova? Ou conforme você foi andando com Deus, você sentiu a necessidade de buscar mais, assim, na questão da leitura? Como que isso aconteceu para você? Quando eu aceitei Jesus, e eu fui para uma igreja, né? Igreja física. A minha primeira paixão foi o louvor. Então, nisso, eu mergulhei, assim, de cabeça. Eu era muito desafinada. Eu digo até que o Senhor Como fez... assim? Sim, muito. Gente, eu sou da época do Walkman, né? Então, eu colocava o Walkman porque eu achava lindo os solos, as pessoas solando. Eu falava, não, eu preciso também, né? Então, eu colocava lá o Discman e ficava cantando Ana Paula Valadão, que na minha adolescência... Era o que Sim. Como o leão que ruge mesmo. Nossa, na parte daquele solo, meus irmãos falavam, Luciana, por favor, cala a boca. Não dá para te ouvir. Vou chegar lá. Mas aí eu digo de fato que o Senhor ajustou a voz, e aí eu entrei, mergulhei, e o louvor está atrelado, até hoje, na verdade, está atrelado comigo, né? O louvor está atrelado comigo. Mas a leitura bíblica, mergulhar na Bíblia, demorou 2 décadas, gente. Foram 20 anos. 20 anos, entendeu? Até que eu tomei um chacoalha, uma corda, um mata-leão, e quando eu saí do culto de doutrina, depois de um censo que foi falado dos cristãos que não leem a Bíblia, e eu fazia parte de tudo aquilo. Porque, assim, o amor pela leitura, de fato, veio aos 17 anos. Foi quando eu vim amar. Então, eu comecei a adquirir muitos livros, tinha bastante livros. Já lia livros, mas não lia a Bíblia. Não lia a Bíblia, que é, né, o the best, o melhor dos melhores, entendeu? Então, naquele culto, veio esse sacode.
E quando eu saí de lá, eu falei, não, isso vai mudar agora. E aí, a primeira coisa que eu fiz, comprar uma nova Bíblia, gente. Tá? Comprei uma nova Bíblia porque tinha uma Bíblia de linguagem antiga. Eu acho que a dificuldade de muitas pessoas é uma Bíblia de linguagem antiga. Elas falam assim, eu leio, mas eu não entendo. Né? Isso acontecia muito comigo. Então, eu falei, não. Então, agora, eu comprei uma NVI, paguei baratinho, R$19,90, e comprei um caderno. Porque eu falei assim, eu preciso... Não é só ler. Uhum. Sabe? Eu tive já essa consciência de cara. Não é só ler para dizer eu li. É ler para começar a ter uma noção, né? Então, foram 2 anos e meio a minha primeira leitura da Bíblia. Foram 2 anos e meio. E você leu capa a capa? Capa a capa. Capa. Não segui nenhum plano, né? Tem planos de 6, de 1 ano, não. Comecei do Novo Testamento e depois fui pro Antigo Testamento. Essa, inclusive, é uma dica, gente. Se você quer começar a ler a Bíblia, eu Sim. sempre indico, vá pelo Novo primeiro. Novo Testamento. Pelo menos para mim, ajudou Pra mim bastante. funcionou assim Comecei pelo Novo, depois fui pro Antigo. E, gente, e aí... Leitura corrida. Sim. E como que funcionou essa sua primeira leitura, por exemplo? Na primeira leitura você já estava entendendo tudo? Na primeira leitura você já estava, não sei. Porque assim, a gente tem aquela passagem de Felipe, né? Que Deus manda ele tá em Atos 4. É que ele encontra um homem que está lendo e não entende o que né? lê, né? Que aí ali ele pergunta, entendes o que lê? Então Sim. você teve alguém assim que te ajudou nesse sentido para entender? Ou você foi à medida que você não entendia, Espírito Santo me ajuda? Não, foi os dois, né? Eu acho que hoje a gente tem muitos recursos que podem nos ajudar a entender. Sim. Né? A gente tem muitas ferramentas. Mas o Espírito Santo, eu digo que ele foi essencial, fundamental. Porque eu li determinadas coisas que ele ia amplificando para mim, sabe? E eu lembro muito bem que a minha primeira ministração, o Espírito Santo falou comigo 3 meses. Eu nunca tinha ministrado e achei que isso era algo que nunca na minha vida poderia acontecer, porque sempre achei que o meu chamado fosse o louvor, sabe? Eu sempre tive vontade de compor, de escrever, mas falar, subir no púlpito para trazer... Eu nem ouso dizer que eu sou pregadora, não ouso de jeito nenhum, né? Mas a minha primeira mensagem, o Espírito Santo falou 3 meses comigo. E ele falava tanto e fluía tanto que eu falava, não, isso não é só para mim, não pode ser só para mim, não pode ficar só comigo, isso precisa... Sente uma urgência, né? De falar para todo mundo sobre aquilo. Precisa ser dito, as pessoas precisam ouvir. E foi assim que aconteceu. A oportunidade apareceu, porque o Espírito Santo, ele mesmo já vai se encarregando, direcionando. Pessoas a convidarem, né? Sim. É incrível, né? Sim. Quando você começa a se colocar numa posição, Sim. Deus vai movendo todo o resto que contribui com aquilo. Então, oportunidades vão aparecendo, pessoas vão chamando, bem louco. E foi algo surreal. E nunca mais parou. Mas a leitura da Bíblia é difícil mesmo. Eu acho importante o que você falou da questão de ter comprado uma NVI. Sim. Porque tem pessoas que têm um certo preconceito ainda com ter várias versões. Sim. Mas eu acredito que isso facilita muito. Sim. Principalmente para jovem. A primeira vez que eu li a Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia, meu pai me deu uma Bíblia do adolescente. E era aquela versão pra criança mesmo, né? Pra adolescente ler. E me fascinou. Não quer dizer que eu vou ficar, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu vou ficar nessa linguagem, mas é a maneira como eu vou ter acesso ao que Deus tem. Exatamente. E aí você vai mudando. Então, eu comecei assim, depois eu gosto muito da NVI, pra mim é a que eu gosto de ler mesmo. Mas aí você pega outras como base, né? Bíblia de estudo. E tem aquela que funciona pra você, né? Por exemplo, eu gosto muito da NVI, gosto muito da Almeida, que apesar de uma linguagem mais antiga, eu gosto muito dela também, mas King James para mim é maravilhoso. É muito fácil para eu entender. Para você entender. É uma linguagem que fala comigo, flui mais facilmente o meu entendimento. Em todas as vezes que eu tenho oportunidade para falar, seja ela para louvar, seja ela para trazer uma ministração à igreja,
Eu sempre falo isso, sobre a importância da leitura. Instigar as pessoas a lerem a palavra de Deus. Né? O quão importante ela é, gente. O quanto ela é esclarecedora. O quanto ela é atual. O quanto ela nos informa sobre tudo. Então, assim, a minha primeira versão foi a NVI. Aí, quando eu li, comprei uma NVT, que eu também me apaixonei pela linguagem da NVT. Né? E essa eu já estou 3 anos, ainda não terminei. Porque o método também, da primeira leitura para a segunda, mudou. O Espírito Santo ele já foi mudando. Porque eu falei assim, eu quero ler sempre uma versão nova. Assim que eu terminar essa NVT, vai vir uma NAA, que eu também acho uma linguagem maravilhosa, NAA. E aí sempre com estratégias diferentes. Né? Então, essa nova Bíblia... A estratégia vai ser estudar por livro. Aí eu quero cavucar de verdade. Quem escreveu, em que período escreveu. O contexto histórico. Sim, que a gente contexto histórico, geográfico, tudo. Para ter uma compreensão. Que enriquece a leitura, né? Então eu acredito que vai ser uns 6 anos para estudar, mas tá tudo maravilhoso. O importante é que as pessoas leiam a Bíblia. Exatamente. E você volta nessas Bíblias, por exemplo, essa você concluiu um raciocínio, concluiu um método de leitura. Né? Você vai começar uma outra. Sim. E você volta nessas tempos em tempos ou... Não volto. Entendi. Não volto. Tem gente que volta, tem gente que fala que até as mesmas coisas que escreveu na antiga, volta a colocar na nova, entendeu? Não, isso não aconteceu comigo. Eu quero ir para... uma coisa nova. Exatamente. Eu tô uma nessa coisinha também. fresca. Falei pra Nanda, pra mim, minha meta é, eu leio uma Bíblia, eu só vou comprar outra depois que eu terminar ela e próxima. É o que tá acontecendo comigo. Exatamente. E assim, uma coisa que eu acho que eu até já comentei aqui a respeito das Bíblias, né? Que uma forma de leitura é isso. Você leu ela completamente e compra outra. Esse é o incentivo para você comprar, né? Uma nova Bíblia e continuar lendo. Sim. Só que uma coisa que eu vi, se eu não me engano, foi a Fernanda Brum, talvez. Qual das duas? Mas elas também fazem isso de leitura de uma Bíblia, depois elas compram outra. E uma coisa que eu achei, assim, fantástica. Pegar aquela Bíblia que ela leu e entregar de presente. Com todas as anotações que ela fez, com todos aqueles grifos, legal. E entregar de presente para uma pessoa. Isso é legal. Para um novo convertido, por exemplo. Para você também trazer vai uma ver, né, as anotações, acho que dá Sim. Uma explicação. E eu falei assim, uau, isso é incrível. Bom, eu até agora não senti necessidade de dar para ninguém, mas, lógico, se houver, com certeza vou dar. Mas eu, assim, já tenho interessado, sabe? Eu amo Bíblia assim, de gente, verdade. Sério. Eu bati o olho. Você já bate, você já sabe que a pessoa lê, né? Isso. Porque assim, tem gente que não quer nem riscar. Eu, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Risca sua Bíblia. Eu tenho uma memória muito fotográfica. Eu tenho a necessidade de escrever, marcar coração, marcar lágrima, post-it, lápis de colorir, porque eu acho que não transfere para o outro lado, entendeu? Então, assim, a minha Bíblia, ela é... eu uso de gel. É uma revista em quadrinho. De gel também não marca. E como que você faz a divisão? Tô vendo aí os post-its, tudo... Sim. Não, é sempre o que me marca. Sabe? Não existe uma regra, gente. Sim. Eu acho que é aquilo. Eu tentei um plano anual de 1 ano. Gente, não deu pra mim, porque estava lendo uma coisa agora. Aí, de repente, eu já tinha que partir para uma outra coisa. Aí, meu cérebro não conseguia desligar, entendeu? Eu falei, não, isso não funciona pra mim. Então, assim, não existe uma regra. É aquilo que o Espírito Santo, ele tá falando naquele momento, eu anoto, entendeu? Eu consegui enxergar a multiforme graça do Senhor nisso, Sim. né? Porque pra cada um, funciona de um jeito, mas jeito. todos vão viver em pleno com o Senhor. Que você falou, né? Que eu postei ontem um vídeo falando como que eu costumo dividir. E eu escrevi isso, tipo, essa é a maneira como eu costumo fazer. Se serve pra você... legal, se te ajuda de alguma mas é a maneira que eu me organizo. Pra mim funciona dessa maneira. Sim. Não quer dizer que pra todo mundo. E você falou da questão do tempo que vai levar pra ler. Sim. E eu acho que é importante a gente falar sobre... não é uma corrida. Não. Porque às vezes a pessoa quer ter aquele gás, tipo assim, não, eu quero ler a Bíblia inteira. Só que não adianta, porque não é questão de quantas vezes você leu a Bíblia. É a intensidade que você aplicou aquilo, né? Sim. Você terminou de ler a Bíblia, tá? Você aprendeu o quê? O que mais te chamou a atenção? Você entendeu? Então, assim, é vazio.
Sim. Não é vazio? Ler por No ler. cronograma você tem Porque que a ir para outro Bíblia, lugar. além da leitura, tem a aplicação. Sim. Né? Você aplica Eu aquilo na sua falo, vida. Bíblia a gente lê, a gente medita no que lê e a gente pratica. Senão não vale, né? Gente, é 3. Jesus, quando ele estava no Sermão do Monte, ele deu vários sermões. Mas o último sermão dele, ele fala assim, olha, aquele que lê, que medita e que pratica, ele assemelha com aquela pessoa que constrói a sua casa na rocha. Entendeu? E ele fala, olha, aquele que lê, até lê, mas ele não pratica. Ele assemelha aquele que construiu a sua casa na areia. Não vale, né? A tempestade veio para os dois. Gente, aquele que edificou a sua casa na rocha não ficou isento da tempestade. Eu acho que os crentes precisam também aprender isso. Exatamente. Você entendeu que tempestade é para todos, o sol brilha para todos, entendeu? O vento vem para todos. Sim. Mas a casa que permaneceu firme foi aquela que foi fundada na rocha. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina isso. Ela traz uma transformação, ela traz uma mudança de vida. As raízes, de fato, começam a crescer, sabe? A edificação da casa é outra coisa. Então, o que o Senhor quis dizer, gente? O Senhor falou, mas ele encerra falando assim, olha, se vocês não praticarem aquilo que eu falei, tudo que eu falei foi em vão. Você entendeu? Então, eu falo, gente... Leia. A palavra é um Medita guia, gente. e Tudo pratica. tem na Bíblia. É Tudo. incrível. É incrível. Agora, vendo por conta da incrível. empresa e tudo, a gente acaba estudando mais esses livros de negócios, né? De Provérbios, de coisas mais não, de livros mesmo seculares, assim, sim. sabe? Um monte executivo, esses livros mais assim. Sim. Só que todos eles, eu acho engraçado. Eu fico falando às vezes pro Lucas, às vezes eu leio e falo, meu, olha o que o livro tá dizendo. É o que a Bíblia já diz. É o que a Bíblia fala. Não é coisa nova. É É. tipo assim, tudo tem na Bíblia. É. Até em relação a dinheiro, em relação a negócio. Verdade. Tudo tem. Então, Sim. se você quer ter uma vida boa, uma vida abundante em todas as áreas, a Bíblia é uma ótima regra pra isso, gente. Lê Ótimo. e pratica, acabou. E não é só para crentes, né? Pra todo É para mundo. todos. É para todos. Eu não sei se vocês conhecem um escritor, psicólogo, psiquiatra, acho que ele é psiquiatra, inclusive ele é psiquiatra. Augusto Cury, gente. Ai, amo. Gente, ele era um ateu. É. Se você lê O Homem Mais Inteligente da História, gente, é um livro que precisa ter. Aí você fala assim... Porque você vai ver uma pessoa que era- não é cristã Falando. falando de Dando argumentos Cristo. concretos, né? Tipo, não tem como. Ó, eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu li, eu falei, gente, como isso foi revelado pro Augusto e eu tô 20 anos dentro da igreja, nunca foi revelado a mim. Você entendeu? O camarada que foi desafiado a estudar Cristo, não a religião, mas a mente de Cristo. Sim, loucura, E ele né? falando de Cristo, ele fala, gente, como o mundo errou, como a história errou, como puderam ignorar este homem extraordinário. A gente se prendeu a tanto outros homens e ignoramos Cristo. Ele é a fonte inesgotável. Sim. De todas as Não, coisas. não, e você vê, ele é incrível, gente. Incrível, incrível. Essa busca por ele, essa sede por ele, isso nos leva a tantos lugares. É, de fato, uma fonte inesgotável. Sim. E isso que a gente estava conversando, né? De. Como você falou, que a partir de. Foi 20 anos pra você começar a ler a Bíblia. Pra tomar vergonha na cara. Mas antes tarde do que nunca. É, Nunca é tarde que mais tarde, tarde, gente. né? Nunca é tarde, pelo amor de Deus. Mas aí, durante esse tempo, o que a gente estava conversando aqui, você se alimentava, então, de coisas que outras pessoas davam, né? Sim. Porque a gente tem muito disso, de Mas, hoje se gente, alimentar. Hoje em dia o contexto é esse, né? Você vê pregação do YouTube, você vê a pregação do Exato. púlpito, Sim. você ouvir a pregação daquele líder que você gosta muito, mas você não ir direto na fonte. Sim, sim. O que você, os prejuízos que isso pode causar da pessoa que, como a gente conversou, que Muitos. eu sou que nem o povo de Israel, deixa que só Moisés vai falar com Deus mesmo porque eu tenho medo, porque eu tenho Sim, vergonha. sim. Como que os prejuízos que isso pode Não causar? muitos. Eu comi muita porcaria, jurando que estava comendo alimento Maná do nutritivo. Nossa. Sabe? Comi muita coisa. Eu endeusei muitas pessoas por pura ignorância, por pura falta de conhecimento. Sabe? Profetas mesmo, que se intitulavam profetas, e que eu via Deus usando, e eu idolatrei, cheguei a idolatrar pessoas, sabe? Por falta do conhecimento, você entendeu? De você deixar de se alimentar do que de fato nós precisamos nos alimentar. Gente, porque hoje o que mais nos fornecem é fast food.
É coisa pronta, né? Comida rápida. Gente, agora veja bem, tem sabor. O sabor é maravilhoso, você entendeu? Verdade, Senhor. Mas não existe nenhuma nutrição. Te causa até uma vontade. O quê? Tem uma comida rápida aí que a gente come, tem 400 calorias. Em 3 minutos está pronto. 400. Riquíssimo em sódio, riquíssimo em gordura. Não serve para nada. Espiritualmente rápido, é a né? mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa, gente. Um monte de gente te oferecendo qualquer coisa e você está comendo qualquer coisa porque você não se alimenta da palavra, você não busca a palavra. Eu sei que é necessário. Eu acredito que todo cristão, quando ele é novo, ele precisa ser alimentado. Precisa começar de algum lugar, né? Sim. É como Paulo fala, vamos começar pelo leite. Uhum. Eu acredito que isso é necessário. Por um Sim, tempo. Sim. por um tempo. É necessário até que coloquem na tua boca, porque você ainda nem tem condições próprias de fazer isso. Essa coordenação motora para Sim. ingerir aquilo, né? Sim. E aí você vê que isso até no espiritual também é. É coisa demais para você ficar sabendo de uma hora para outra. Então, é progressivo, sabe? As Sim. coisas vão acontecendo. Mas tem um determinado momento que você já começa a tomar o leite por si só. Por si só. Já E tem o aí- leitinho de copinho. Exatamente, igual nós mamães, né? É. Na introdução alimentar das crianças. Gente, é assim com um crente. É, exatamente. É, assim um com paralelo crente. traçado, né? E aí depois a gente passa a comer outros alimentos e se alimentar por si mesmo. Isso exige... Gente, isso é muito diferente. Quando você come o que te oferecem. Ou quando o Espírito Santo... Gente, o Espírito Santo, ele quer... É ele que quer alimentar muitas pessoas. Mas as pessoas se recusam a ser alimentadas pelo Espírito Santo e estão sendo alimentadas Que é mais aí fácil, né? É muito E aí difícil vem tirar um essa- tempo do meu Ah. dia para poder buscar a Deus de verdade, a poder ler uma coisa que eu não entendo. Nossa. Então é muito mais Uma fácil eu ver coisa um que me vídeo no causa YouTube um que já me fala. sono, E uma dá coisa sono, que dá uma gente, eu preguiça. babava. Já acordei assim com baba na Bíblia, porque te dá sono. Óbvio que te dá sono desde quando o inimigo quer que você tenha compreensão de uma verdade que é libertadora. Nunca. Gente, a gente está numa luta contra. Não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual contra potestade, principados, príncipes das trevas que estão nas regiões celestiais. Olha, gente, nas regiões celestiais, porque os crentes acham que o inferno está debaixo da terra, né? Eles acham que essa potestade, os demônios, eles estão todos... Não estão, gente. Eles estão... Eles ó, estão você está batalhando. entendendo? E, então, se você não lê, se você não medita, você nunca vai ficar sabendo das coisas, sabe? Tem uma hora que o Espírito quer. Ele fala, filha, por favor... Para de comer o que estão te benéfico pra dando. gente, né? Agora é eu que quero te alimentar. Deixa eu te alimentar. Né? Mostrar qual que é o alimento realmente que vai suprir a sua necessidade, né? Sim, o que de fato é Vai nutritivo. Sim. Olha, gente, pode até ser ruim, tá? É. Sabe aquele negócio de antibiótico que é amargoso, mas é o que cura a doença? Então, o cristão também precisa aprender isso, gente. É que acho que é Né? desafiador também, porque eu, pelo menos, não conheço alguém que começou a ler a Bíblia e não começou a ver problemas, defeitos em você. Sim. E a gente é muito acostumado a, né, se olhar, eu sou um ótimo sou cristão. crente, você olha né? alguém que tá pior que você e você acha Sim. E que você tá também- arrasando. Quando você começa a ler a Bíblia, ele começa a apontar Sim. em você mesmo coisas que você não via. Fala, ô Sim. querido, isso aqui, ó, tem que dar uma limpadinha aqui, ó, tem que arrumar isso aqui. É bom você não responder O assim. processo É o da santificação, confronto, né? né? Sim. O E processo ali da é É santificação. desafiador, né? É porque eu não acredito que o crente salvo é salvo Pra para sempre. sempre. Não. Eu acho que a salvação não se perde assim, né? Como muitos acham, né? Sim. Né? Tem pessoas que acham que se pintar uma unha, uau, perdeu a salvação. Não. Sim. Eu acredito que a perda de salvação é um processo. Você entendeu? É como se você entrasse num rio e em determinado momento você não quer mais ser deixado levado por esse rio e você se segura num graveto. Aí depois você não quer mais ser levado por esse rio e você fala assim, não, agora eu quero sair desse rio, nem quero mais. Eu acho que é um processo a perca. Então eu acredito que nós precisamos sim nos santificarmos. É um processo de santificação. Mas também acredito que o homem por si só ele não pode escolher a Deus. É. Isso é impossível. Ele se apresenta. Mas eu acho que a gente... Acho que é uma decisão de encontro, né? Você É uma decide. decisão, exatamente. Porque senão eu acho que nós seremos marionetes, né? Sim.
Então, eu não acredito desse jeito. Eu acho que nós precisamos ter essa E escolha. a gente vê o livre-arbítrio em tudo, né? Então não tem Sim. como a gente... Eu, pelo menos, também não acredito dessa maneira. Que se fosse assim, então Deus já tem os salvos predestinados e pronto, não adianta fazer nada porque Deus já determinou que eu iria pro inferno. Sim, Isso imagina não você no existe. tribunal. Uhum. O que tem a seu favor? Senhor, você já me fez condenado para o inferno. Que Exatamente. justiça há nisso? Você Exatamente. entendeu? Eu não vejo. Então, eu acredito de fato. Ele veio para todos, só que nem todos querem. E quando eu falo de predestinação, eu acredito que é a onisciência de Deus, porque ele já sabe de tudo, gente. O Sim, Senhor sabe de sim. tudo. Essa é a diferença. Né? O Espírito Santo ele vai se apresentar 1000 vezes para uma pessoa e 1000 vezes ele vai recusar o Espírito Santo. Você entendeu? Eu acho que essa é a diferença. Assim E é por isso que ele né? sabe, né? Faraó, eu demorei um pouco pra entender quando eu comecei a ler. E, tipo, Deus endurecia o coração de Faraó e tal. Só que é algo que já era dele, sabe? Sim. Deus é onisciente, ele sabia que não adianta. Sim. Ele não queria Jesus. Ele não queria. A Deus. E até porque eles também eram divindade, né? Sim. O próprio faraó também, ele era uma divindade. Né? Além de ter todos os seus deuses, ele também era um deus. Então, imagina, gente. Quanto Quem é mais esse poder, é Deus, mais né? difícil, eu acho, a pessoa reconhecer. a Com Deus. certeza. A gente vê os relatos na Bíblia, gente. Então, A gente vê isso. e aí, assim, deixa eu começar aqui com uma pergunta. O que você acha, a gente comentou aqui sobre o que pode estar atrapalhando, né, o Sim. cristão. Quais são os tipos de fontes Sim. que você enxerga que o cristão tem ido, Sim. realmente, mas não tem ido na palavra? Sim. Quais são esses pequenos tropeços? São vários. Nós, na verdade, eu digo que assim, né? Jeremias, ele vai falar que o povo de Israel, por adorar outros ídolos, eles deixaram de buscar da fonte da água viva e que eles construíram para si cisternas rachadas. Alguma versão bíblica talvez diga cisternas rotas, tá? São cisternas rachadas. Essas cisternas rachadas, elas não conseguiam conter água por muito tempo. Ela continha água por um tempo determinado, você entendeu? Então, quando a gente fala de idolatria, eu acho que ainda tem um bloqueio na mente das pessoas em acharem que os cristãos, lógico, nós estamos falando, né? Sim. Que está necessariamente ligado a algum tipo de imagem. Sim. Você entendeu? Quando, na verdade, hoje, nesse século que nós encontramos, o que nós mais temos é ídolos. Nós temos inúmeros ídolos. E Substitutos da vários, glória de Deus. Vários Que as substitutos. pessoas acham que são só imagens que Sim. substituem. Não, às vezes é uma pessoa, Tem às vezes é uma vários, coisa. sim, pessoas. Família, marido, filho. Pesado, muito pesado, É muito. né? O filho é muito pesado. O filho é muito pesado. Gente, a beleza, Sim. sabe? Padrões. E você vê assim, que a comparação, quando Deus fala para Jeremias, olha, Jeremias, eles construíram cisternas rachadas. Gente, a gente pode, por exemplo, falar da beleza, né? O vício da beleza. Você começa com um procedimento simples e cada vez mais você vai se aprofundando. Nunca é o suficiente. Vocês conseguem? Por isso que ele faz a comparação da cisterna rachada. Nunca é o suficiente. Sempre tá vazando. Né? Sempre. Então, sempre... não, você vai precisar sempre de mais. Sempre encher. Gente... Vai saindo, você vai colocando mais. Sim. Aí tem o dinheiro. A falta do contentamento, A né? falta do contentamento. E a imagem de distorção, né? Porque pessoas lindas, né, se destruindo, você entendeu? E isso, de certa forma, gente, é desviar a rota. Sim. Você entendeu? É verdade. Mas eu sou crente. Imagina, mas eu tô na igreja. Imagina, mas gente, eu oro, eu aquilo, não, gente, eu não tô adorando nada, nada tá acima. Gente, qualquer coisa, pessoa que estiver acima de Deus é idolatria. Qualquer. Às vezes até de uma maneira indireta, né? Algumas prioridades que você dá no seu dia. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Tem. Muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque a igreja de Cristo, o Senhor se refere a gente como noiva, né?
E nós estamos adulterando. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas eu acho que nós precisamos de um choque de realidade. Nós temos um noivo. Imagina só, eu tenho um noivo, mas eu vou dar uma fugidinha. Eu não vou confiar nesse noivo absolutamente. Entregar de fato o meu caminho, confiar nele, vou deixar ele. Não, deixa eu desviar a rota, deixa eu procurar outros meios, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar muito, porque eu tenho medo do amanhã. Eu acho que esse também é um fator que de instabilidade financeira, de insegurança do amanhã, do que comer, do que vestir. Eu acho que o ser humano em si, ele é muito preocupado com essas coisas, Leia sabe? Mateus 6, galera. Mateus 6, exatamente. Eu amo. Mateus 6. E quando Deus simplesmente fala, olha, nem Salomão, nem Em todo o seu esplendor. Gente, é muito sério isso. Nem Salomão, no ápice da sua nobreza, grandeza, majestade, se vestiu tão bem, né? Como o Senhor veste as plantas, como o Senhor cuida dos pássaros. Então ele fala, busque em primeiro lugar o meu reino. E as demais coisas eu cuido para vocês. Legal esse negócio do adultério, né? Porque realmente a gente às vezes fica muito preso naquela questão de... por exemplo, nós que somos casados, pensa, eu não adultero, eu luto muito para que não aconteça isso. Só que nós somos noiva de Cristo. Então, muitas vezes a gente negligencia que a gente tem tido esse papel de adúltero com Cristo. Né? Porque realmente é algo muito sério que a gente às vezes não quer pensar. A gente vive nossa vida cristã indo para a igreja nos domingos e vivendo da maneira que a gente acha que é correto. Sim. Só que tem muito mais coisa por trás. Muito. Que nos afasta e que nos distrai e tira, né, a nossa atenção de Cristo. O nosso coração é enganoso. A gente precisa repetir isso todos os dias pra gente. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos tomar cuidado. E óbvio, gente, não é fácil. Uma vida de renúncia, de negar o seu desejo, as suas vontades, de se autoanular, isso não é fácil. E as pessoas não querem, mas é necessário. Eu, Luciana, eu preciso tomar um cuidado enorme, porque eu amo filmes e séries. Eu amo. Eu sou fissuradona nisso. É um cuidado que eu preciso ter o tempo inteiro. Eu já passei um fim de semana inteiro maratonando. Eu negociei com a minha mãe. Cuida da casa, cuida dos meus filhos. Gente, olha isso. Dá comida para os meus filhos, mãe. Faz as atividades domésticas. Eu prometo para você que segunda-feira eu volto ao meu normal, né? E The Walking Dead é o meu top 1 em seriado. E é sobre zumbi. E eu tava assistindo ali. Mas é virando real. um zumbi, gente. Pra você ver que não... eu tava às vezes são coisas virando. pequenas que realmente tiram a gente do centro da vontade de Deus. Exatamente, né? porque as pessoas acham que às vezes é uma coisa muito dramática, é uma coisa muito drástica. São eu 7 traí, pecados capitais. Eu Exato, usei droga, eu exato. saí fiz uma coisa, bebi. Sim, Né? Coisas que sim. estão, assim, religiosamente ligadas. Politicamente, né? Politicamente correto. Isso. E você vê, é uma coisa boba. A transgressão da lei. Né? Você tem uma lei ali, um padrão de regras que você deveria seguir e que você distorceu aquela. Sim. Aquela que é visível para todo mundo. Sim. Mas aquela que tá Exatamente. dentro Tipo, de você. rede social, né? Exatamente. Às vezes você troca a rede social. É um problema sério nos dias de hoje, gente. Quantas pessoas estão adulterando, idolatrando, endeusando? É o Deus. Tem pessoas que têm abstinência, né? Tava até falando, tem pessoas com abstinência da internet, da tela. Sim. Treme, fica ansiosa, o comportamento muda. Porque ele tem essa necessidade. E é um mal que a gente está vivendo. Quando você tira, tipo, hoje eu não vou ficar na rede social, não sei o quê. Quando você menos espera. Você tá com a mão ali você tá com a mão, várias vezes celular. eu já falei assim, não, vou desativar um pouquinho, né? Porque pra fazer outras coisas. Exclui o aplicativo do celular e você se pega indo... Procurando. É absurdo e você nem percebe. E aí, por essa mesma busca, às vezes a gente não tem pelo Senhor. Não. Imagina se eu Isso buscasse... é um Deus. Imagina se eu me trancasse, gente, um final de semana para buscar o Senhor e falasse, mãe, não me incomoda.
Seria maravilhoso. Eu acho que eu teria visto o céu. Deus tinha aberto o céu. Eu teria visto o céu. Porque com coisas tão menores que eu tenho aplicado no meu dia a dia, o Senhor tem me dado experiências maravilhosas. Imagina se eu, de fato, me propuser a me trancar um final de semana inteiro só para buscá-lo. E aí as pessoas, a gente contando isso, as pessoas podem falar assim, mas qual o problema? Tem todo o problema. É, verdade. Tem todo. Gente, é insano isso. Você entendeu? E nós estamos fazendo isso, às vezes, inconscientemente. Sim. Então, nós precisamos despertar. Eu vi um vídeo ontem de alguém falando isso. Como seria se a gente usasse a Bíblia no lugar do celular durante o nosso Sim. dia? Então, ela acordava, Sim. a primeira coisa que ela fazia era abrir a Bíblia. Sim. Aí, enquanto ela comia, ela Lia lia a Bíblia. Sim. Ela lavando louça, o celular Sim. penduradinho, assim. Eu me Com vi a porque Bíblia. faço isso. Sim. Quando eu vou lavar louça, eu sempre coloco o celular assim, assistindo alguma coisa. Que maravilhoso. Então, em todo o tempo, no banheiro, a gente fica até no banheiro com o celular e ela lendo a Bíblia. Então, como a gente cresceria dando a devida... Óbvio que é uma forma mais exagerada, Sim. né? Pra contextualizar mesmo, mas faz Mas você é pensar... exatamente isso que você faz com o celular e com as Exato. redes sociais. Sim. Então, se você fizesse essa troca, que Sim. ganhos você teria Sim. espiritualmente, né? Sim. Mas, na verdade, se nós formos parar para analisar, ele fala o quê? Que a gente tem que meditar... Dia e noite. De noite. Você entendeu? Propriamente, talvez você não esteja com um livro físico, né? Mas você leu... Tá aqui, né? Mas Tá você aqui. Sim. você entendeu? Você começa a meditar. É igual ruminar, né? Você come o alimento e depois são animais como vaca, são animais que eles ruminam. Ela come, né? Ela come, Sim. aí depois ela literalmente ela fica deitadinha, o alimento volta para a boca. Bom seria se nós fizéssemos isso. Sim. Você entendeu? Se a gente comesse, lesse e depois isso voltasse para o nosso coração, para nossa mente. É por isso que o Senhor fala, medita, dia. Ele fala para Josué, seja forte, seja corajoso. Não se afasta do livro da lei e nela medita, dia e noite. E a gente já fica meditando o dia inteiro mesmo. A diferença é que às vezes a gente fica a pessoa fala, eu não sei meditar na palavra. Mas você medita no seu problema o dia inteiro, fica lá remoendo ele, que não vai ajudar em nada, a gente só fica tipo falando, só vai te reforçando. trazer mais ansiedade, você... É as nossas desculpas diárias, né? É sempre as desculpas que precisam ser eliminadas das nossas vidas com muita pressa. E é importante dizer que é a palavra que faz com que a gente consiga rebater a Satanás, né? Porque acho que as acusações que vêm pra gente durante o dia, é com ela que a gente consegue expandindo, né? Ele vai e fala uma mentira sobre você que se você não lê a palavra, você acredita. Exatamente você isso. Você cai na cilada. Exatamente isso. E ele aí... usou o quê, né? A palavra. Mas Jesus, peraí. Eu também sei. Peraí, olha, ela não também é bem fala. assim. Vem distorcendo. Cuidado com as distorções. Verdade. Então, vamos lá, você quer fazer uma perguntinha? Fala assim. Para as pessoas que têm essa dificuldade de ler a Bíblia, por exemplo, como a gente falou da questão da NVI, por exemplo, elas lê e acham muito difícil. O que você poderia dar uma dica aí para essas pessoas para que elas possam começar a se aprofundar na palavra de Deus? Ter uma compreensão melhor. Bom, procurar outros livros, né? Compra livros auxiliares. Auxiliares, lógico. Compra livros auxiliares. Gente, tem uma gama de coisa muito boa aí no mercado. Se o problema for dinheiro, todo mundo hoje tem um celular, tem o Wi-Fi. Gente, tem tanta coisa boa. Gente, tem um monte de audiobook. É verdade. Tem muita gente boa, muita gente boa. Mas eu digo, gente, que eu acho que o mais importante de tudo, o Espírito Santo, ele quer se revelar. É que as pessoas, todos nós queremos tudo muito instantâneo. Eu li, não entendi, então eu logo desisto. Gente, eu estou num processo de emagrecimento. Eu estava com 114 quilos. E eu perdi 23 quilos. Eu estou na metade do caminho. Isso exige muito. Gente, vocês não têm noção. É muito difícil. É um esforço, é um desgaste. É uma disciplina. É ir sem vontade. É ir com dor. Você entendeu? É um processo. Para muitas pessoas é muito mais fácil eu tomar medicamento. Em um mês eu emagreço 10, 12 quilos.
São os atalhos, são as cisternas rachadas que a gente vai construindo, sabe? Deve muito... ter gente que até, tipo, pra quê, né? Você pode fazer isso de uma maneira mais rápida. vamos fazer uma cirurgia bariátrica, sabe? Que louco. Com tantos riscos, né? Sim, tomar vitamina pro resto da minha vida. Porque o meu corpo vai deixar de produzir muita vitamina, muito mineral, muita coisa. Você entendeu? Então, Passar por esses sim. atalhos, né? Então, assim, é um processo. Então, eu perdi 23 quilos, eu estou na metade do caminho. Então, as pessoas acham que as coisas é fácil. Não é fácil, gente. Ler Bíblia não é fácil. Renunciar às suas vontades, seus desejos, não é fácil. Paulo tinha um espinho na carne. Ele falava para o Senhor para tirar, sabe? E o que ele ouvia? Minha graça te basta. Minha graça te basta. Você coisa entendeu? que não vai adiantar. Não vai adiantar, gente. A gente quer tudo fácil, tudo mastigado, tudo. Não é. É um processo. Então, ler a palavra de Deus, ter experiências com o Senhor, tudo é um processo. O que eu posso dizer para você que está nos ouvindo, sabe? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, não sei. Não desista. Porque, olha, gente, o Espírito Santo, ele é o principal interessado em se revelar para nós. Ele é o principal interessado. E eu acho que tenho certeza, ele vê isso, essa sede, essa vontade, esse desejo, sabe? Você ser transparente, você ser verdadeiro com o Senhor, falar, Senhor, eu não entendo. Me ajuda, né? Me ajuda. Me socorre aqui, porque eu não Sabe sei. o que é? Eu acho que tem muitas pessoas também que se espelham em outras pessoas de maneira negativa. Porque aí você vê fulano que lê a Bíblia e tem um super entendimento Sim. uau. E aí você fica esperando que o seu entendimento vai ser assim. E às Sim. vezes não é. Às vezes é uma coisa simples. É uma coisa Às que vezes Deus a vai tua falar pra mensagem você. vai ser uma mensagem mais simplificada. O problema da comparação. Sim. Quanto Deus falou comigo Sim. há um tempo atrás sobre comparação. Sim, Comparação te desvia do seu propósito. com certeza. Daquilo que ele te formou Sim. para ser, daquilo que ele te chamou Sim. para ser criado, Sim. pelo Te qual você faz foi ingrato, né? formado. Porque você acaba não Isso. vendo o que você tem. Sim. Né? Você É como fica se Deus ingrato. tivesse errado. Sim. Ele errou com Sim. você porque você não prega falando mais alto, porque você não tem aquela energia mais alta. Sim. Ele errou com você. É. Então é uma forma também da gente estar dizendo: não, o Senhor não fez comigo o que fez com fulano. E que coisa, né? Por exemplo, nós temos 7 bilhões de pessoas, né, no planeta Terra. Cada um tem uma voz. Cada um é um. Cada um único. tem uma digital. Uma digital. Somos únicos. Únicos. Ele nos fez Que mania que a únicos. gente tem de querer. Que negócio de efeito De manada. Vai, parecer, todo né? mundo tem que correr atrás, sabe? Tudo tem que ser... Gente, não. Nós precisamos... Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Só que aí a gente fala, Pai, seja feita a tua vontade, mas logo quando a gente levanta, a gente já está fazendo a nossa própria vontade, as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós deixamos de confiar no Senhor. Falando, não. O crente fala assim, nós precisamos confiar. Gente, confiar no Senhor é difícil. Confiar quando tudo vai bem, quando a conta tá cheia, sabe? Quando todo mundo tá com saúde. É maravilhoso. Mas e depois? Sim. E quando não tem mais dinheiro na conta? E quando a enfermidade bate na porta? E quando a sua insegurança Não, mas sabe o que a gente, se foi, mas né? sabe o que a gente faz? A gente vai confiar em recursos. A gente vai atrás de pessoas, de dinheiro. Gente, a nossa última alternativa, quem é? Geralmente a gente vai orar quando não tem mais nada a se fazer. Exatamente. É loucura, Exatamente. Não, eu tô triste, eu tô precisando, o marido tá doente, a firma tá quebrada, não sei o que. Agora eu preciso orar. Não. E aí, voltando pro processo, que é difícil, você entendeu? É difícil porque eu preciso malhar. Acabou. É pra minha saúde, é pro meu bem-estar, é pro meu bem, é pra minha saúde, entendeu? Acima de qualquer coisa. A mesma coisa é a palavra de Deus, é a busca pela presença do Senhor. Não é fácil. A gente vai orar sem vontade. E muitas vezes a gente vai orar sem vontade. Vai chegar muitas vezes que a gente vai dobrar o joelho e as palavras simplesmente não saem, porque parece que o céu está cerrado. Você entendeu?
É um vazio, é como se o Senhor não falasse com você. Vai acontecer muitas vezes isso, mas vai acontecer muitas vezes, entendeu? Do céu estar aberto e da glória dele ser manifesta e das experiências acontecendo e de você cada vez mais mergulhar nos rios de Deus e ter experiências maravilhosas com ele. Mas tem um começo. Tem um começo. Então, não desista. Não desista. Prossegue. Tem a ver com a confiança também. Sim. Em Deus, E disciplina. Né? Disciplina. Não, Disciplina. E detalhe isso que você falou a respeito do processo, né? Muitas das vezes, esse processo foi você mesmo que se levou para lá. Sim, muitas. Foi você mesmo que se Sim. levou para lá. Dificultou o processo, Sim. né? Tipo, era pra ser uma coisa, você fez de outra e dificultou um pouquinho mais. Você se enfiou Não, o ali. povo de Isso. Israel, gente, Deus dava uma direção. Deus falava assim, vai para a direita. Israel, não, eu vou para a esquerda. Gente, quantas vezes é assim nas nossas vidas? O Senhor fala, não faz isso. É tão difícil, Mas eu né? queria tanto. E a gente volta naquilo, o coração é enganoso. Toma cuidado com o coração. Ele é muito enganoso. E tem pessoas, assim, no ápice do sofrimento, porque se deixaram levar pelo seu coração, pela sua vontade, pela satisfação. Ah, não, eu estou com vontade de comer e eu preciso comer isso agora. Não, eu preciso agora comer isso. Eu preciso. Não, gente, é mais forte do que eu preciso me satisfazer. E depois é um preço muito alto. para ser pago. Talvez a vida inteira, tá? E aí, meu bem, vai viver a vida inteira por causa daquela comida que você quis comer a todo custo. Eu acho que na questão da disciplina, a confiança entra bem, porque Sim. realmente, como você falou, vai ter dias que vai ser um silêncio, vai ter dias que você Sim. não vai querer. Não tem palavras. E aí, o que você vai fazer? Você tem que confiar na palavra que diz que ele tá ali. Tem coisas que não flui. Não flui. É uma luta. E vai acontecer que vai ser assim mesmo. Mas e aí? A gente come porque tem que comer, não é? Ninguém pode se recusar a comer e ninguém pode se recusar a beber. A desnutrição e a desidratação são coisas sérias. Sim. É bom não espiritualizar demais, né? Não mistificar um negócio que, assim, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Você querendo ou não, você sabendo que você precisa fazer aquilo para sua alma, faça mesmo assim. Se eu não me engano, eu acho que no livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, ele fala que o ser humano não pode ficar mais de 3 dias sem água. Sim. Talvez aconteça algumas mudanças no nosso corpo, no nosso órgão, que talvez seja irreversível. Então, veja bem, você ficou 3 dias sem tomar água, né? E aí você foi entrando nos processos, até de falência, né? Porque se você não tomar água, seus órgãos não funcionam direito e por aí vai. A coisa é séria. E depois de 3 dias você resolve tomar água. Só que você causou um dano para o seu corpo. E que talvez a partir daquele dia ele nunca mais seja o mesmo. A mesma coisa somos nós, cristãos. Quando nós deixamos de beber da água da fonte da vida, que é Cristo o Senhor, entendeu? Nós podemos cometer determinadas coisas que podem ser que vai causar danos irreversíveis nas nossas vidas e não adianta culpar o Senhor. Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Gente, eu acho que a gente não tem noção do que é isso. Desde quando Deus precisa estar na porta do nosso coração batendo para que a gente abra. O desespero tem que ser nosso, Sara. Não, o desespero. O interesse é nosso. Ô, Senhor, tu tem água para que eu beba? Ai, vem aqui, me dá água. Como eu posso me recusar de beber da água que Ele tem para me dar? Se eu sei que a água que Ele tem para me dar, meu Deus do céu. É a mesma coisa da mulher samaritana, né? Gente, é uma água se você tomar viva. Da minha água, você não vai voltar a ter sede. Não vai. Tem uma passagem que fala que flui de nós rios de águas vivas. Sim. Entendeu? Flui. Porque a coisa é tão benéfica que você bebe dele, você começa a comer, a se alimentar da palavra dele. Gente, isso é tão benéfico que, meu Deus, a glória resplandece, sabe, no teu rosto. O rio flui e Deus quer alcançar vidas por intermédio das nossas vidas, mas se não fluir nada de nós, como eu posso oferecer alguma coisa para uma pessoa que eu não tenho nada para oferecer para ela?
Você entendeu? Quando ele quer que a gente flua, porque vidas precisam ser alcançadas. E não é só para alcançar vidas. Gente, é para a sobrevivência do nosso próprio corpo. É muito além as coisas, sabe? Então, você precisa para se hidratar, para se nutrir, para que você também tenha força, para você nutrir outras pessoas, sabe? E ajudar outras pessoas a beberem. E é um processo natural, mas que nós temos nos recusado a fazer. Deus não tem obrigação nenhuma de estar batendo na nossa porta. Nós que devemos ser os desesperados de abrirmos a porta do nosso coração, falou: Senhor, vem aqui, pelo amor, uma corça vem. anseia por água, né? Deus, Davi foi um dos que mais falou sobre sede, né? Nos Salmos. Muito. Minha alma anseia por ti, tem sede de ti. Tem. Né? Mas sabe, assim acho uma que o que ajuda pelas a águas. ter esse desespero, essa ânsia, é você entender. Quando você entende o real amor de Deus por você, você não tem outra coisa a se fazer a não ser implorar para que ele venha e te ajude de alguma maneira, porque você entende a sua pequenez, entendeu? Sim. Então, acho que às vezes falta o cristão entender realmente o que Jesus fez na cruz por nós. O projeto dele, o beabá inicial, né? Aquela fé básica. Né? Exatamente, porque isso vai fazer com que você olhe para você e fale: meu Deus, eu não sou digno de nada. Eu preciso passar o dia inteiro, se for possível. Eu, particularmente, às vezes tenho essa vontade, tipo, se puder trocar o meu serviço para ficar o dia inteiro só na presença dele, glória a Deus. Mas tem dia que você não quer abrir sua Bíblia para ler. Tem dia que eu não quero. Não quero reservar um tempo para falar com ele. Existe aquela questão da sua alma pedir por outras coisas, né? Pedir por às vezes você tá cansado, aquele trabalho que foi desgastante, estressante. Você fala: nossa, tudo que eu mais quero, né? A alma falando, tudo que eu mais queria hoje era aquela comida assim, assado, sentar no meu sofá, colocar a minha perna por o alto, colocar um filme, uma série para eu assistir e pronto. Só que isso quantas vezes já falei a sua alma. É a sua alma, exato. Enquanto que o seu espírito precisa ser alimentado. Uma coisa assim que eu vi uma vez num livro é justamente sobre isso. Eu até comentei uma vez com a Sara, que a gente não deveria dar comida para a nossa barriga, para o nosso corpo físico, se a gente não estivesse alimentando o espírito da mesma forma. Sim. Que aí foi até um slogan que era No Bible, no food. Sim. Sem comida, sem Bíblia, sem comida. Sim. Enquanto eu não ler e alimentar o meu espírito, eu não vou alimentar o meu corpo. Deveria. O marido da Thalita Pereira, ele faz sem café, sem Bíblia. Não, sem Bíblia, sem café. Então ele só toma café da manhã depois que ele leu a Bíblia. Ele lê a Bíblia, porque é uma coisa a se pensar. Como que você alimenta o seu corpo com 3 refeições diárias? Sim. Todo dia você toma café, você almoça, no mínimo. Sim. No mínimo. No mínimo, né? Almoça. Tem gente falando aí tem gente falando que o ideal é 5, né? O ideal é 5 nesse. Mas é tipo, no mínimo, o que você come? Toma um café, almoça e janta. É o mínimo. Tem umas besteiras ali intermediárias. E a Bíblia dá para ser uma vez por semana. Então, o espírito pode ser alimentado. Nana, se for uma vez por semana, ainda tá bom, meu. Tem gente que nem isso, nem uma vez por semana. Não, é que ainda considera assim, uma vez por semana, porque a pessoa vai pro culto, aí ele vai ler a Bíblia, você abriu a sua Bíblia pra acompanhar. O que não conta. Não conta. Né? Mas eu acho que isso faz com que a gente fique tão dependente de outras pessoas, porque faz com que mude o nosso culto, porque a gente chega no culto e espera que seja uma bênção, sendo que a gente não teve uma semana com Deus. E você quer que chegue lá na hora e o ministério de louvor tenha que fazer milagre pra você sentir Jesus. E não é assim que funciona. É uma performance, né? Exatamente. As pessoas precisam sentir primeiro algo, alguma coisa para dar. Gente, é uma questão base de do troca. É uma base de troca. Eu vou pra igreja. Se eu sentir alguma coisa, eu dou alguma coisa. Aí eu dou glória, mas eu primeiro eu preciso sentir. Que loucura, né? Muito louco. E um culto que era pra ser prestado e não recebido. Prestado. Entregue. Exatamente isso. E não isso. recebido. Exatamente isso. E tem um monte de gente que está adorando o Senhor pelo que Ele pode dar. Quantas pessoas aceitam Jesus porque estão no ápice do sofrimento, estão à procura de alguma coisa, e assim que elas conseguem, né? Isso que tanto que eles alcançam,
sai. Ou então, nunca vão encontrar e também sai. Quantas pessoas ficam pulando de galho em galho? Tá assim, gente. Verdade. Tá cheio de gente. Porque querem Deus pelo que Ele tem a oferecer, não porque de fato Ele é. Essas pessoas são aquelas que saem, às vezes, por uma palavra dura, por exemplo, numa pregação, ela se dói e não quero mais ir nessa igreja porque foi muito dura. Eu quero ouvir o que meu coração coach, fica né? quentinho, né? O good vibe, né? As boas energias. A gente tá muito nessa... O que eu preciso. Não, eu só vou ouvir o que eu quero ouvir. Exato. Eu vou ouvir fulano de tal, porque o que ele fala massageia o meu ego. Isso. Isso reflete até nos hinos, né? Que a gente... Sim, egocêntricos. Totalmente. Pode olhar os hinos, gente. É pra mim, é por mim. Sim. Esquece. É só pra falar o quanto eu estou mal e o quanto Deus vem me ajudar porque eu estou mal. Mas exato. cadê, né? Como a gente tava falando, os hinos, por exemplo, que vocês vão cantar. Que fala da volta de Jesus. Dele. Que é pra ele. Ele é o foco. Exatamente. O homem não é o intuito. foco. Ele é o foco. Entendeu? Muda tudo. Muda. A gente precisa entender que para viver a gente precisa morrer. Eu vi um dia desses uma frase muito impactante. Crente bom é crente morto. Verdade. Mas aí tem gente que vai pensar de uma forma errada, mas não é. Sim. É morto para suas vontades e vivos para fazer a vontade de Deus. Meu pastor de muito tempo, meu pastor Salomão, ele falava, gente, a nossa luta é diária. Quem vence? Ele sempre falava, quem vai vencer? Porque tem sempre a carne e o espírito. Quem vence? Quem se alimenta. Quem fala mais? Quem você alimenta? Quem você alimenta mais? Se você alimentar o espírito, ele vai estar mais forte, lógico. Mas se você alimentar mais a carne, é ele que vai estar mais forte. E é claro, eu pelo menos assim, todos os dias em que você tem o seu momento com Deus, pode vir a preocupação que for. Tem dia que você fala assim, meu Deus, é só problema. Quando você, tem sabe, o seu né? momento com Deus, tipo, fica leve. Fica. Mesmo que esteja todas as coisas contra. Sim. Você fica leve porque você já teve o seu momento com Deus, você sabe, você sente ele ali, você sabe que ele tá conduzindo o seu dia, e amém. E aí, às vezes, quando você não tem, qualquer coisinha, você já Vira uma vira, explosão. como diz a Helena Tanuri, a Eva de você, em você já brota, e você já vem monstruosa, né? Mas, gente, a fé é benéfica, tá provado. A fé é benéfica. Falar em línguas é benéfico. Saiu um estudo, sabe? A saúde da mente do cristão é melhor. Eu esqueci o livro para falar para vocês. Mas a fé, ela é benéfica. Ela é muito benéfica. Então, o inimigo vai fazer de tudo para camuflar, para abafar isso. Quando a gente ora, a gente sai de lá mais leve. Eu já tive momentos de estar orando com Deus, assim, a minha alma completamente destruída. E eu ouvir o Espírito Santo simplesmente falar assim, ó... Fala nada. Se acalma. A gente acha que Deus perdeu o controle das coisas. Constantemente a gente pensa isso. Que instantemente ele faz o início de rota, né? Como é que fala? Reiniciando a rota. Gente, para com isso. O plano dele está seguindo. Não, tem o controle de tudo. Sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça? Gente, ele já vê início, meio e fim. Sabe? Ele, ó... Se acalma. Você não sabe o que tem lá na frente, garota. Se acalma aí seu coração. E, gente, é tão mais tranquilo, né? Você ter a sua vida dependendo de Deus. Dele. É você ter a certeza que tudo vai dar certo. Sim. Então, pra gente, é até mais benéfico mesmo. Porque você fica mais tranquila sabendo que tem alguém te conduzindo, tem alguém que já pensou nas coisas que ainda vão vir. Sim. Que independente das adversidades. Exatamente. E ainda assim a gente escolhe se preocupar e ficar pensando, meu Deus, a conta vai chegar e eu não tenho ainda dinheiro pra pagar. E, meu Deus... É aquele meme lá, né? O que a Bíblia fala? Não se preocupeis. O que a gente faz? Se preocupeis. Só se preocupeis. E aí tem pessoas cometendo loucuras, né? Nesse meio termo aí, de tirar o controle dele, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu beber a água de onde eu quiser, água que já tá suja, tá contaminada. E o Senhor, tipo assim, ei, filho, tenho água aqui, ó, água fresca, água limpa para você. Buscar a Deus não é fácil. Ir até uma fonte de água demanda de mim muita renúncia, tempo,
sabe? Talvez esteja num lugar difícil, eu tenho que passar por determinados lugares. Talvez seja, eu tenha que subir, talvez eu tenha que descer, talvez tenha pedra, talvez tenha animais. Eu já morei Talvez no você tenha que Nordeste. enfrentar medos, Eu já né? morei no Nordeste, bem no interior. Nós não tínhamos acesso à água. Buscar água, pegava uma latinha, vamos buscar água. Gente, já peguei água em vales assim que tinha gado. Quantas vezes eu tive que correr de animal que corria atrás da gente, sabe? E aí você descia todo aquele vale para buscar água da fonte, uma água limpa, a água que brotava naquele momento, você entendeu? E aí quando você coloca, nós mulheres colocávamos a lata na cabeça, né? Colocava um paninho para não doer tanto. Os meninos eram um galão, era uma madeira, amarrava as latinhas, então os homens usavam 2 e nós uma. Agora, você imagina, eu estava lá no vale, agora eu tinha que subir toda aquela montanha. Agora com peso a mais. Com peso a mais. Com peso a mais. Mas eu estava indo para minha casa com água, para matar a minha sede, para lavar o meu corpo, para lavar a minha roupa, você entendeu? Para fazer, cozinhar a minha comida. Então, buscar a fonte da água da vida requer mesmo mais da gente, mais renúncia. Mas eu digo assim, para todo mundo que está nos ouvindo, vale muito a pena. Porque ele tem água limpa, fresca. Água que brota o tempo inteiro. É sempre uma água nova. Gente, vocês entendem isso? É sempre uma água nova. Você não está bebendo da mesma água. É sempre uma água diferente. Eu falo assim... Tá sempre fresquinha. Sempre fresca, Nana. Nossa, não imagina. Não é a água que você pegou, deixou ali parada. Não, tá sempre fresca. Não é. É o que Cristo tem a nos oferecer. Cristo tem a nos oferecer coisas novas todos os dias. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é para a saúde do nosso corpo. Vale muito a pena. Então, que a gente deixe essas cisternas, que a gente deixe de tomar dessas fontes, sabe? Até como a gente estava falando, é muito mais fácil. Gente, uma galera querendo ser crente em casa. Tem de monte, viu? Sabe? Realmente por conta da pandemia. Eu posso ser cristão em casa. Tipo Quando, assim, na gente, verdade, ó, a Bíblia cristão. a palavra de Deus vai nos ensinar que precisa, assim, né? Precisa. Mas tem muita gente falando assim, principalmente depois da pandemia, né, vendo os cultos online e tal. Eu sou cristão, mas só que eu sou meio decepcionado com a igreja. Então, eu assisto, assim, online mesmo, eu fico... E é seletivo no que vai ver, né? Você vai porque é seletivo, exatamente, né? Você vai escolher um vídeo que fale alguma coisa que porque vai se você não gostar, você tira. Não, deixa eu colocar outro, porque... Não tá me agradando. Você entendeu? Esse não me agrada muito. Que, aliás, é uma coisa bacana, né? A gente falar também sobre a questão das redes sociais. A gente tem uma questão de bolha. Sim. A rede social te apresenta aquilo que você gosta de ver. Sim. Entendeu? Então, você tá preso àquilo que você se autossustenta. Sim. Né? Aquilo que você gosta é aquilo que ela te apresenta. Mais, né? Eu não sei de onde que a gente tirou isso, que a vida é melhor se ela for mais fácil, se a gente conseguir as coisas assim, sabe? Porque... a palavra de Deus fala, né, que a porta dele é estreita. Sim. Então, o caminho, ele é difícil, ele é árduo mesmo. O reino é tomado a força. Porque a palavra de Deus fala, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, é uma luta diária que a gente tem que ter. E aí a gente que sempre vencer. escolhe. Quem é que vence? Alguém que lutou, alguém que foi desafiado, alguém que... Quero ser aprovado sem antes passar numa prova. Não tem como. Quero vencer se eu não lutei. É ao que vencer. De verdade, gente, isso é demérito. Isso, não existe mérito. Não existe mérito. Um corredor, ele ganha medalha quando ele termina a corrida. Isso é mérito. Você entendeu? Nossa. É demérito quando a medalha já chega para você sem você nem ter corrido. Não que a graça não venha, né, suprir, não venha satisfazer a isso, mas não é só sobre isso. Não. É impossível você que ama a Deus, você que conhece a Deus, não prestar um serviço a Ele. Sim. Não prestar... É impossível. Você faz pro reino. Gente, a gente até canta, né, um dos nossos hinos da harpa, que fala assim, os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação. E é verdade. Eu acabei de ler um livro do John Piper, acho que é assim que se pronuncia, O Sorriso Escondido de Deus. E eu digo que, se eu fosse para falar, Luciana, o livro de 2022, qual que te chamou? Ele me chamou muita atenção.
porque ele vai falar de 3 pessoas que viveram no século XX. O que escreveu O Peregrino, né? Acho que o nome dele é John Bunyan. Isso. Não tenho muita certeza. Eu ainda não tenho, tá na minha lista de compras para 2023. É bom. Gente, ele não teve uma educação acadêmica. Ele teve acesso a uma educação simples. Ele ficou 12 anos preso por amor ao evangelho. Você entendeu? Porque era bem mais difícil. Nós, cristãos, Nutella, vamos te dizer assim. Gente, a gente pegou um terreno pronto. Muitos homens sofreram para que hoje nós estivéssemos aqui com mais liberdade, né? E ele, 12 anos preso, ele escreveu 58 livros dentro de uma prisão, gente. Olha o lugar que o camarada... Onde Deus pega ele e fala assim, não, vou te pôr numa prisão... E lá vai nascer tudo isso, vai brotar tudo isso. Vai salvar muitas vidas, né? Falar com muitas vidas. Libertar muita gente. Aí ele vai falar de David Barnard, eu acho que é assim que se fala, um jovem que morreu aos 29 anos com tuberculose, que teve uma vida voltada à missão. Você falou que você ama a missão e o que vocês fazem aqui. Gente, já está na minha lista. Tem a biografia dele. E quando eu li aquilo... Gente, isso me confronta, sabe? Me confronta. Ver que a gente faz muito pouco. É muito pouco comparado ao que tantos já fizeram muito. Então, o menino com tuberculose, 7 anos com tuberculose, ele dedicou a sua vida à missão. Ganhou muitos índios nos Estados Unidos e até hoje ele incentiva um monte de missionário quando... descobre a obra dele, você entendeu? Sobre o que ele fez. Sim, até hoje, o que ele fez, a tuberculose não foi um motivo para que ele ficasse acamado. Eu estou doente, eu estou preso. Imagina, eu vou escrever preso, eu vou fazer missão com tuberculose. 29 anos, ele morreu com 29 anos. Tão jovem, com tanta coisa para fazer. Tão jovem. E aí ele fala de 3 homens, 3 grandes homens, e um outro sofria de depressão, tentou suicídio diversas vezes. E ele escreveu hinos, gente, fabulosos, que até hoje são cantados. Ele tinha um grande amigo que nada mais, nada menos foi o compositor do Amazing Grace, que é cantado até hoje. Então, quando eu... Gente... Por isso que eu falo que as leituras paralelas, elas também nos ajudam. Então, vamos ser seletivo, né? A gente está no finalzinho de ano, as pessoas estão fazendo a sua listinha de compra para comprar perfumes. Seus amigos secreto. Quer comprar bolsas, sabe? Tanta coisa. Gente, vamos comprar um livro desse. Da Bíblia, eu dou muita Bíblia. Todo fim de ano é o meu presente para muitas pessoas, é Bíblia. Sabe? Eu queria dar de lembrança no meu casamento. É o melhor presente que você pode dar. Né? Sim, e tira um pouco desses itens do carrinho aí, que já está, né, no carrinho. Tira um pouco desses itens que são não superficiais, né? são passageiros, que não vão contribuir. Vai contribuir, sim, mas... como de fato precisa ser. Que são coisas que realmente vai mudar a sua vida, né? Exatamente. É coisa que muda. Exatamente. Mesmo. Eu amo o evangelho porque ele me confronta. E te torna uma pessoa melhor, né? Porque ele me confronta. Sim. Você entendeu? É isso. Então, as pessoas não querem ser confrontadas. Então, é mais fácil eu ficar na minha casa, ouvir quem eu achar melhor, porque eu não quero ser confrontada. E nós precisamos, com muita pressa. E, Lu, as pessoas, assim, a gente conversou aqui um pouco a respeito da mornidão e tudo. Eu vi até uma frase uma vez que me marcou, assim, por muito tempo, que fala, o problema do morno é que ele se compara ao frio e ele jura que é quente. Sim. E como que é difícil pra gente não ser, né, esse cristão morno, né? O que você acha que tem sido as dificuldades que essas pessoas têm para poder sair dessa mornidão e se entender como morno e falar, poxa, eu preciso ser quente. Como que eu faço? Reconhecendo que eu sou essa pessoa e eu preciso ser uma pessoa melhor. Primeiro esses atalhos, né? Porque a gente está rodeado de atalhos. A gente precisa entender que Cristo é a fonte. Cristo é a fonte. A gente precisa, primeiro de tudo, ter essa consciência. Para que a mornidão... saiu um estudo uma vez
que colocaram uns sapos dentro de uma água fria. Não sei se vocês já ouviram. E numa panela, né? E ligaram fogo. Ligaram. Sim. E os sapos estavam indo tudo bem. A água estava fria, a água estava ficando morna, e estava tudo bem para os sapos. Porque eles estavam se acostumando, sabe? Com aquele ambiente. Com aquele ambiente que eles estavam. Só que a temperatura foi subindo e teve um determinado momento que os camaradas morreram e ficaram todos lá dentro. Não pularam nada. Porque, gente, sapo pula. Vocês entendem isso? O sapo, ele pula. E eles permaneceram. Eles foram ficando tão acostumados com aquele ambiente que eles estavam, que ali eles morreram. Eles não perceberam o próprio perigo. A morte. E ali eles morreram. Deus levanta pessoas para ir até você, para falar com você. Você está indo para a igreja, gente. O Senhor está falando com você. Se você estiver aberto para ouvir, está falando com você. Tem crente que acha que Deus fala especificamente com a pessoa. Tem que levantar uma pessoa. Eis que eu te digo, para o hino da harpa. Deus já está falando com você. Acabou, já volta para o teu culto feliz demais, porque Ele já falou com você. Então, já começa... É a questão da sensibilidade. Sim. Ser sensível porque nós estamos, à voz do Espírito. Mas a mente cauterizada é um problema sério. Porque o pecado, ele entra com uma brecha muito pequena. Satanás não se apresenta com vermelho, com chifre. Não, gente. Ele é sorrateiro. Ele é gentil. É devagarinho. Ele é educado. Como diz meu pai, o diabo não tem pressa. Ele quer suprir aquilo que você precisa, entendeu? Ele entra para suprir a sua amada. Deixa eu começar a te dar atenção. Você entendeu? Ele é seu ponto fraco, né? Vai te apresentando. Ele vai estudar N estratégias, você entendeu? Então, não existe outra maneira de você vencer amor. Então, se você não for direto no problema, você tem que ir direto no problema. Palavra, gente, a gente precisa. É até uma situação difícil, né? Porque o quente morno, ele se acha dono da razão. Porque Sim. Deus já está falando com eles de tantas maneiras, de tanta forma, e ele continua no mesmo estado, sabe? No mesmo estado. Então, que essa conversa que a gente está tendo, essas pessoas consigam identificar esses pontos de vício, de mania, sabe? De deixar Deus lá para a última coisa de todas, para que busquem o Senhor, né? Sim, e tem os extremos também, né? Tem a questão de morno e tem a questão daqueles que se acham quentes Sim. e mascaram aquilo com, por exemplo, eu sempre fui cheia do Espírito Santo, sempre cantei tudo. Não tô mais, eu estou vazia. Assim. Mas na igreja eu estou ali, fingindo que tá tudo bem comigo. Como lidar, né, com isso? Como você ter esse confronto de, tipo, o evangelho é mais que isso. Não adianta você estar ali fingindo se quem é para receber, não tá recebendo. Sim. Uma performance, né? Você apresenta uma performance religiosa dentro do culto, mas que aquilo não tá condizente com a sua vida. Sim. Né? Internamente. Secretamente. Com Deus. Mas muita gente tem muita consciência, tá, gente? Sabe, né? Sabem. Porque senão elas vão viver para sempre assim. Tem muita gente que sabe. Mas a gente precisa lembrar dessa questão de tem aparência. Tem. Porque às vezes é vergonha também de você se desmascarar e falar, gente, eu não sou mais isso. Há muito tempo eu não tô mais como eu era antes. Às vezes é a vergonha de falar isso pra alguém. Sim. E as pessoas te olharem de um outro jeito, sendo que... Pede ajuda, né? Pede ajuda. Eu já cheguei em momentos de não ter força pra nada. É como se eu estivesse doente, de verdade. É cama. A vida espiritual não tinha. E eu clamava por socorro. Aí Deus coloca as nossas intercessoras, gente. A gente está rodeado de pessoas que querem lutar por nós. Moisés, quando ele estava no monte, ele estava de braços erguidos, sabe? Conforme os braços dele, ele não tinha mais força, cansado. Os braços dele ele abaixava, Israel perdia a guerra. Opa! Duas pessoas, não, vem aqui, Moisés, senta aqui na pedrinha, querido, não tem problema, senta aqui, a gente vai ficar segurando tuas mãos. Nós temos pessoas, então a gente precisa ter esse choque de realidade, de fato, nos enxergar e falar, gente, eu preciso pra já. Lu, mas eu não consigo. Eu fiz isso, amiga, eu não consigo.
Eu não tenho uma força. coisa que eu ia perguntar. Eu não tenho força, que amiga. o costume, o hábito, E não as é feio, tradições, Nana. E não as é Pedir feio. ajuda, né? Não é feio. É questão de sobrevivência, não é feio. A gente precisa, de fato, tirar mesmo essa máscara que a gente construiu de super crente. Gente, não existe isso. E nós, como cristãos, aqueles que acham que estão em pé, tem que tomar cuidado para que não vai cair. Ele fala isso, né? Então, Não, e acho ele, fala, ele não fala nem para quem pensa, que... né? É, verdade. Você pensa que tá em pé. Cuidado. Cuidado. Se você pensa que você tá de pé, só cuidado, para que você não caia. E não cai. E a Porque, gente precisa- na verdade, a gente está sendo o tempo todo sustentado pelo amor de Deus, né? Acho que as pessoas, sempre, né, no plano de Deus, sempre a gente precisa do outro. Sim. De alguma maneira, né, a gente é usado para servir o outro. E quando a gente precisa, o outro vem para nos servir. Sim. Né, para nos ajudar, para nos levantar. Sim. Isso que é a comunhão, e é por isso que você não pode ser crente em casa. Exatamente. Não pode. É Aborta furada. a missão, não É existe. furada. É furada. Porque eu pedi ajuda. Eu não tinha forças, então eu falava, mãe, ora por mim, porque eu não tenho forças. Amiga, ora por mim. Levanta a igreja, ora por mim, porque eu não consigo. Então, primeiro você enxergar que Você é falho. você não é nada, você não é ninguém, que Que constantemente... se não é o Senhor te sustentando, você Sem leva. mim nada que- podereis fazer. O que ele fala em João. Sem mim nada podereis fazer. E é nada mesmo, tá, gente? Eu acredito verdade. que isso acaba sendo um bracinho ali de Satanás para ajudar, né? Sim, Porque sempre, Satanás, né? ele sempre quer fazer com que a gente não conte nada para ninguém. Sim. Isso. Porque aí você morre sozinho ali, Sim. ninguém nem... Sim. Então, Com quando a certeza. gente para e compartilha com alguém Sim. sobre isso, a luz brilha nas Sim. trevas e aquilo perde total a força Sim. daquilo. Exatamente. Sim. Que é aquilo que se fala, né? Aquilo que é falado é quebrado. Sim. Você traz à luz aquilo tava em e Satanás não Não tem quer. mais poder sobre Ninguém aquilo. vai te entender, né? Ninguém vai te entender. Isso, ninguém vai te entender. Ué, mas você tava fazendo, Vão te tava julgar, cantando, né? você tava pregando. Eles vão Você, falar, nossa, você, que crente é você você. mas cadê sua Bíblia? Eu acho que tá também nessa questão da gente parar e pensar um pouco Sim. mais que a gente é cristão, tem que Sim. tomar cuidado para que não caia Sim, e que a gente tá aqui para servir uns aos outros. sim, Né? sim. Nós não somos super crentes, nós não temos super poderes, né? Quantos crentes tomando Santa Ceia Super para é o sua Senhor. própria condenação? Meu Deus, né? Gente, Isso é para perigoso. sua própria. Você não está condenando ninguém, você está condenando a si próprio. Você mesmo. Você mesmo. Então, gente, tem que bater o desespero. E quantas pessoas estão tomando santas ceias? Às vezes e só pra não ficar sabem, feio pros É outros. a imagem, exatamente. O que as pessoas vão achar de mim? É aquilo, né? Que agora, O que por eles vão exemplo, pensar? existe uma tradição em algumas igrejas, por exemplo, da pessoa que vai tomar ceia se manifestar, ficar em pé. Então, você olha para aquela pessoa que ela, Sim. sei lá, ela tá sentada, ué, tem pecado. Então, começa ali o julgamento, aí não, vou ficar em pé, né? Então, vou tomar a ceia. Mas, poxa, não é assim. Não. Né? O olhar do cristão que vê isso deveria ser um olhar de tristeza, Um olhar um de olhar de ajuda. ajuda, Sem um olhar de julgamento, inclusive. compaixão, né? De entender você é falho tanto, Sim. eu sou falha tanto quanto você e uma hora eu posso precisar da sua É, ajuda. hoje é você, amanhã pode ser eu. E tem muitas igrejas que ainda fazem o cristão passar por todo esse constrangimento, né? De todo mundo tem que saber que ele foi foi que afastado, fez. que ele errou. Isso causa muita vergonha, porque pecar isso nos faz ficar com vergonha. Sabe? Então, quando você expõe isso para outras pessoas, e tem muita igreja que ainda faz isso. Então, muita gente, ela prefere morrer Do que passar por isso. do que passar por isso. Essa também distancia, né? Porque você acaba criando que aquele pecado é o pecado enorme e o que você faz na sua casa não é nenhum pecado, porque aquele é muito maior do que o seu. Sim. Sendo que não existe isso. Não existe. Não existe. Só um pecado que você não cometeu, mas que o outro cometeu e de repente ele não cometeu o que você cometeu. E são pecados. Então Pra não Deus é a tem mesma isso, coisa. sabe? É para sua própria condenação. Então, gente, vamos acordar. Vamos despertar. Vamos tirar essa máscara de vergonha, porque a nossa salvação, ela é primordial na nossa vida. Eu acho que nada é mais importante nas nossas vidas do que isso, do que a salvação. Eu falei para um amigo meu que o meu maior medo, gente, não é o inimigo se levantar contra a minha vida.
Eu sei que ele tem os seus poderes limitados, que ele é estrategista, que nós não podemos... A gente tem que tomar muito cuidado com ele. O anjo, quando ele foi disputar o corpo de Moisés, né, ele não se refere a Satanás com palavras como eu vejo muitos crentes, né? Desafiando, né? Ele fala assim, o Senhor te repreenda. Um anjo, ele falava assim, o Senhor te repreenda. Quantas vezes Deus mandou o anjo que matou 185 mil homens? Então, a gente está falando de um ser com poder, que para se referir a Satanás, ele falava, o Senhor te repreenda. Então, assim, eu sei que ele tem as suas estratégias, que ele tem o seu poder, mas que ele só vai aonde Deus determinar. Igual Jó. É só até aqui e acabou. E ele tem que falar, sim, Até Senhor. isso ele obedece, né? Ele tem que muito falar, louco. sim. Ele destrói com a permissão. Exato. Ele toca com a... Exato. E ele tem que falar, sim, Senhor. Eu falei, o meu medo não é esse. Porque ele vai até onde o meu dono... porque eu tenho um dono. Eu entreguei. Eu tenho um Senhor. Eu tenho, Nana. Quantas vezes o Senhor falou, ei, filha, lembra? Eu sou o teu dono. Glória a Deus por isso. Você não tem qualquer dono. Eu sou o teu dono, sabe? Então eu falava, o meu medo não é esse. O meu medo é ser morna e ser vomitada da boca do meu Deus. O meu medo é chegar diante dele e falar, Nossa. em teu nome eu profetizei. Deus me livre. Em teu nome eu curei. Em teu... Não. Ai, te tem uma conheço. lista aqui, tá, Senhor? Ó, eu fiz. Eu aconteci. Como a gente tá vendo. Tantas pessoas, sabe, tão qualificadas. Gabaritando, né? Sim, Gabaritando um padrão. Sim, sabe? Igual você perguntou, Lu, como você quer que eu te apresente? Eu falo, não, eu acho que isso é suficiente. Não precisa. Muita coisa. Né? Não precisa. Vamos simplificar isso aqui? Não precisa. Tem mais coisas? Tem, mas são tão desnecessárias, sabe? Então eu vou chegar diante dele, eu fiz isso, e ele vai falar, afasta-te de mim. Eu não te conheço. Gente, o que vai ser de mim? Uma coisa... Então, o meu medo é ser reprovada por ele. Não, isso é sério. Esse é o medo, na você verdade, ser abandonada. Que tem que ser do cristão. Teve um rei que foi abandonado. Deus falou, eu te abandonei. Não serve mais. Não, eu comecei a chorar, porque eu já me coloquei no lugar. Chegar nesse nível, né? Eu falei, Senhor, me abandonar? Não. Você entendeu? Então, isso é muito sério. Meu medo é esse. Meu medo é ser rejeitada por ele. Então, qualquer pessoa que esteja vivendo num estado de mornidão, que às vezes já tem consciência, mas não tem coragem, não tenha medo, não se preocupe. Gente, o Senhor... É nisso que a gente precisa se apegar, no Senhor. Nosso medo, o temor, nós estamos perdendo o temor. As coisas estão acontecendo de uma proporção. Por quê? Porque perdemos o temor. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. O corpo é meu, faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Os homens estão se endeusando, virando verdadeiros deuses, sabe? E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. E como a gente pode dizer que age com sabedoria se a gente perdeu o temor do Senhor, quando a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor do Senhor. Né? Então, acho que a gente precisa realmente acordar para viver um evangelho, que é uma coisa que eu cheguei a comentar com você, né? Sobre o que Deus tem. São palavras duras, mas são palavras necessárias para o cristão. Necessárias para trazer despertamento. Sim. Né? Uma coisa que o Senhor falou comigo foi Mateus 23, né? Sobre os fariseus hipócritas. Né? Que aí, uma coisa que a gente estava comentando que me lembrou muito, um dos versículos vai falar assim, que se nós estivéssemos na época dos nossos pais, nós não teríamos condenado os profetas. E aí ele fala assim, hipócritas, vocês estão trazendo mais condenação para os seus próprios pais, porque vocês são descendência. Né? Então, assim, por causa dos seus antepassados. Então, assim, quanta responsabilidade a gente tem em viver aquilo que se prega, em viver aquilo que a gente lê. É muita responsabilidade. Né? E trazer o peso. A gente está aqui
comentando sobre tudo isso, sobre todas essas coisas que são realmente práticas que a gente sabe, leitura da palavra, jejum, oração, a gente sabe que tudo isso tem que ser feito. Porque tudo parte disso, né? Tudo parte disso. E agora, como que você vai lá e traz para a luz para as pessoas, olha, vocês têm que fazer isso, se vocês mesmos não estão fazendo? E ali em Mateus 23, Jesus estava falando, hipócritas. Vocês colocam as suas túnicas grandes, né? Trazem para si, querem sentar nos melhores lugares, procuram os melhores... querem ser chamados de mestres. E quando vocês só tem um mestre... Né? Só tem um mestre. Exatamente. Então, assim, quando a gente leva para todas essas coisas, quanto a gente precisa ter sede. Precisa. Quanto a gente precisa ter fome. Sabe? É uma coisa que o Espírito tem insistentemente falado com a gente. Sim. Busque. Também tá Busque com todo o findando, coração. né? Então, quanto tá acabando, gente. É igual nós estávamos conversando, né? Nós temos tido um senso de urgência, de despertamento. Sim. Esses dias eu falei com as minhas irmãs lá da nossa igreja. Irmãs, o Espírito Santo tem me orientado muito para que oremos, para que o Senhor blinde a nossa mente e guarde o nosso coração, porque são áreas que estão sendo muito atacadas. Pessoas boas, gente, em sã consciência, elas estão tendo uns ápices de loucura e fazem coisa que todo mundo não reconhece o ser humano. Fala, gente, o que aconteceu? Ele não é assim. Nunca fez isso. Loucura, né? E tá tendo esses ataques, assim, sabe? No terreno da mente. As pessoas cometendo loucuras. E eu fui conversar com uma outra irmã e ela falou, Luciana, o Espírito Santo tem me conduzido à mesma oração. Do mesmo jeito. Eu falo, olha esse senso do Espírito Santo, sabe? Essa ligação de um corpo, né? Como ele é importante. Como ele testifica. Sim, quando eu falei para Nana, vamos falar sobre a sede, né? Sedentos por Deus, sobre a desnutrição, a desidratação. Porque enquanto eu orava, o Espírito Santo falava para mim, filha, tem muitas pessoas que estão se arrastando, desnutrida, desidratada, e que tem acesso livre, né? Gente, você tem noção do que você está morrendo de desnutrição? Com a fonte do ladinho. Exatamente, Sara. Como isso é possível, com as gente? escamas nos olhos, com as mãos nos ouvidos. Como isso é possível? E ela falou, Lu, Deus também tem me levado para o mesmo ambiente da desnutrição. Então, a gente vê o Espírito chacoalhando a noiva dele, falando, desperta, acorda. Porque ele está voltando, gente. O Senhor está voltando. E aí ele quer que a gente seja confrontado pela palavra dele. Seja transformado, né? Sim. Seja viva realmente isso. Sim. Quantas coisas assim a gente vai procurar em tudo, né? Satisfação em tudo. Em tudo. A gente procura uma satisfação numa roupa nova, num relógio novo. E aí, quando compra, né, a roupa não estava ali, né? Então, vamos partir para uma outra, né? Isso. Eu acho que agora é um relógio. Isso. Acho que não era isso. E não, começa a procurar o perfume. Não supre. Não supre por quê? Porque somos criaturas a Marcela Thaís, dele. O vazio é do tamanho de Deus. Exatamente. É isso mesmo. Nós somos criaturas dele, gente. Só está completo e repleto se ele estivesse, não. Você só transborda se você tiver daquilo. Exato. Uma alusão muito boba, né? Mas é que é muito real. Por exemplo, quem é que conhece uma máquina de lavar? Vou falar uma marca aqui, patrocina se quiser. Brastemp, melhor do que a própria Brastemp, que fez lá, tem um manual. A gente tem um dono. Exato. A gente tem um que conhece a gente completamente, que a gente pode entregar as nossas falhas, os nossos defeitos e dizer como que corrige. Sim. Como que corrige isso aqui em mim? Se né? não for mediante a... E talvez você vai ficar com essa falha o resto da sua vida. Vai ficar combatendo isso. Vai ficar com aquilo e vai ter que ser forte e resistir com aquilo. Eu falei para um amigo meu, talvez você tenha que lidar com esse sentimento o resto da sua vida. Talvez na carne de Paulo. Talvez é isso, gente. Não fala qual que é. Mas foi algo que ele teve que levar consigo e dizer...
escutar o que o Senhor dizia a ele. O Senhor falava o que para ele? A minha Minha graça te basta. Né? Exatamente. Acho que tudo parte de uma decisão, né? Sim. Você decide Sim. ler mais a palavra, você decide viver uma vida cristã como deveria, né? Sim. Porque... Sem desculpas. Exato. Sem desculpas, sem subterfúgios. Só. E simples, Sim, né? simples. E simples, não buscar olhar Lógico. pro outro. Deus não vai te dar uma coisa que você ainda não está pronta. É isso, isso é real. tá? Ele vai nos preparar. O deserto nos ensina. E o deserto é essencial para a vida do cristão. O deserto nos ensina. Sim, eu ele é ser burra. essencial. É, aquela história, né? Ele é essencial nas nossas vidas. Então, assim, Deus não vai te dar nada do que você não consiga suportar, carregar, sabe? Então, se naquele teu momento é só até ali que você aguenta, é assim que vai ser. Ele te fez, ele sabe, né? Sabe. Conhece Muito a bem. estrutura. Muito bem. Muito bem. Pra gente ir caminhando para o fim, eu queria falar a respeito dessas pessoas que têm experiências, já tiveram experiências incríveis, como a gente estava falando, né? Uhum. De pessoas que talvez se machucaram ali. Como que faz para não ficar preso nessas experiências que já Passadas. passaram? Porque, como você falou, é uma fonte É que uma joga água fonte. nova. É uma fonte de água viva que constantemente tem coisa nova pra gente. Tem coisa algo a nova. ser liberado. Né? Lógico. É esquecer o passado e procurar o novo. Ele tem o novo para nos dar. Ele tem, e ele vai... Gente, o Senhor, ele vai mostrando o caminho em que nós devemos ir. É que nós, na nossa... Talvez na nossa incredulidade, talvez para muitos na sua falta de experiência, sabe? Preferem permear do seu próprio jeito, fazer as coisas da sua maneira e não da maneira dele, porque ele vai nos orientando. Gente, quantas vezes eu estava lavando louça e o Espírito Santo falou, para tudo, vai orar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já viveram isso. Tá em determinado lugar, ou ir a determinado lugar e ele falar, você não vai. Aí a pessoa pensa que é coisa da cabeça. Ai, eu pensando, louco, bobinha. Exato. Essas coisas. O Espírito Santo fala, Luciana, seja seletiva no que você vê. É assim comigo. Só que demanda de mim obediência, Sara. Eu já sei. Ele já falou. Luciana, seja seletiva no que você vai ver. Entendeu? E aí você decide se vai Exato. selecionar ou não. Exato. Entendeu? Então, o Senhor tem coisa nova. O Senhor quer fazer. Eu falei para a Nana até um tempo atrás que a busca pelo Senhor é como um rio mesmo, um rio de águas. O que o crente quer é que que a água saia do rio. E vem até Vocês você. conseguem entender a loucura? E ele tem um curso, né? Exato. Não, aí imagina, não, ele tem que parar o curso dele, não, imagina. Tem que parar o curso dele, tem que sair de lá e tem que vir até a mim, quando não é assim. Não é assim. A gente, quando entra no rio, a gente começa com as águas, aonde? Nos nossos pés, nossos tornozelos, nossos joelhos. Quem vai determinando o grau de intimidade ainda sou eu. Não, é só até aqui. Por medo, eu não sei nadar, eu tenho medo, pode ter um buraco. Vocês conseguem entender isso? Sim. Pode ter algum animal, pode ter tantas coisas. Tanto Não. desconhecido, né? Tantos desconhecidos, exatamente. Por quê? É a gente querendo ter o controle das coisas. É só até aqui, eu não quero ir mais. Quando ele quer que você vá com as suas águas nas coxas, na cintura. Você ainda tem o controle, a água ainda está na tua cintura, você ainda pode voltar. Colocar o pé. Exato. Quando submergir... Mas quando ele... E, na verdade, o que ele quer é que a gente entre água dentro e comece a nadar, gente. É depender dele. É a dependência dele. O Lázaro tinha, né... Ele tinha uma música, Minha Vida é do Mestre, que ele falava que tinha um determinado momento que ele estava, que era só ele e Deus e mais ninguém. Para onde ele foi, para onde o Senhor levou, ele por si só, com as suas próprias pernas, ele não conseguia mais voltar. Então, agora era só ele e Deus. Entendeu? Então, eu acho que é assim. Eu acho que essa é uma comparação para que você deixe não viver mais nas experiências passadas, sabe? Se desprender disso, porque Deus tem coisa nova. Deus tem, gente. Olha, eu comecei lendo, aí o Espírito começa falando, aí depois a gente vai ouvindo, aí depois ele começa a mostrar,
É muito louco. Ele vai. E você só O precisa infinito e além. Você só precisa se dispor e ir. A primeira só coisa isso. que você faz, obedece. Foi, daí em diante ele se Gente, é responsabiliza impossível e você você começar vai a buscar vendo. Deus, ler a Bíblia É e não ter nenhuma transformação. É impossível. Exatamente. Impossível. Você disse a coisa certa. É impossível. Porque É é um ele desafio. o principal interessado em se revelar. Gente, quando a Bíblia fala que a gente flui do rio da água dele, é exatamente isso. É pra gente, é pros outros, sabe? A gente para de ser egoísta, a gente começa a pensar em outras pessoas. Que vidas precisam ser... Gente, é o segundo mandamento que é tão importante quanto o primeiro mandamento. Primeiro, buscai a Deus. Olha, a gente está falando sobre fonte, né? Sobre alimento. Buscai a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo que Deus não é o primeiro lugar, são os atalhos que nós estamos levando. Então, já começa de cara. Buscai a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, já começa também por aí. As coisas que você quer para si, Sim. que você talvez não Sim. esteja desejando para o Sim. seu próximo. Exato. Não existe um manual, sabe, para falar assim, é assim, assim, essa vai acontecer, porque cada pessoa, Deus ele age de uma forma diferente. A gente é um corpo constituído por membros. Nós não temos só braço, é um corpo, precisa estar bem ajustado. Então, para cada pessoa, sabe, tem a sua funcionalidade, Sim. sabe? É aquela questão do biotipo, né? Lógico. Então, cada um tem o seu. Lógico. Então, o que vai funcionar para o seu corpo, de repente, Sim. não é o que funciona para o Exato. meu. E aí é onde está a questão Exatamente. de buscar, né? Não, a Nana é casca grossa. Com a Nana eu posso ser mais rígida. Ela Aguenta. aguenta a paulada. Não, já pra Sara, não. Pra Sara eu tenho que pisar em ovos. E ele sabe como ele vai tratar, cuidar de cada um. Sim. Sabe? Então, o que eu tenho para dizer, ele tem coisa nova. Começa por esse princípio, sabe? Buscando a ele. Mas uma coisa é fato, gente, nós somos vaso. E que sejamos vaso para honra e não para desonra. Porque se nós temos essa consciência de estarmos desonrando, deixa ele quebrar. Ser quebrado, né? Vai doer, vai. Eu não sei quanto tempo vai ser para ele fazer um novo vaso. O processo, né? Do molde. De ser amassado, né? Mas é para o nosso bem. Então, que ele nos quebre, se necessário for. E que ele nos faça de novo. E que ele comece por mim, se assim necessário for. E que seja uma verdade, né? Sim. Porque quantas vezes a gente pode cantar isso Sim. por conhecer uma letra? O vaso para desonra. Quantos conheço vasos uma estão letra. aí para desonra? Me adorar de lábios e o coração estar longe. Exatamente. Sepulcro caiado. Um dia desses eu cheguei a louvar um hino assim que eu cantei assim realmente com muita verdade assim em mim. E eu passei por uma semana depois assim de quebrar. E aí no final assim daquela tormenta assim eu pensei, sabe, o Espírito Santo trouxe para minha mente. E aquele hino lá que você cantou? Exato. Né? Exato. Então, você canta com verdade e você vive essa verdade. E as coisas elas vão vir para te provar, para te testar, para você ser aprovado. Exatamente. Eu sou o que sou porque passei por muitas coisas. Isso formou o meu caráter, quem eu sou, você entendeu? Isso é necessário para nossa construção, gente, como ser humano. Você entendeu? Isso é importante nas nossas vidas. A gente não pode desprezar, né? Não. Não falar só que Deus é o Deus que está comigo, né? Sim. E esquecer que ele também é justiça, fogo consumidor, juízo. Né? Vamos comer só o que quer. E pedir constantemente para que ele nos ajude, para que ele nos renove a nossa língua. Eu nem sabia disso. Eu falava uma língua, fui batizada com uma língua, falava essa língua há anos e anos. E um dia eu ouvi o irmão falando assim, gente, pede um renovo, uma língua nova, um dom novo, pede. E aí eu comecei a falar, não, Senhor, eu quero esse negócio aí de língua nova. E, gente, a língua nova vem. Sabe, aí comecei a falar assim, eu tô aqui, ó. Vai, filha, só esperando, vai lá. né? Vai lá, vai pedindo. Eu vou me revelando, porque ele não pode se revelar completamente, né? Ele vai se revelando. A gente não aguentaria também. Não.
Ou, gente não aguentaria. ou não aguentaria, não conseguiria viver aquele Não. processo É. para Se o pouquinho que alcançar a aquilo gente que ele... tem, a gente já não vive, Sim, né? Imagina tudo. Não, eu acredito que, assim, eu acho que tem pessoas que são tão provadas, passam por tantas coisas, que mesmo que Deus mostrasse lá no final de tudo, sabe? A grande ainda não se vitória... enxergaria. Não iria, né? Ele ainda não se enxergaria. Não. Quando ele vê o processo... Fala, não tô afim, não. Mesmo que lá no deixa eu fundo... ficar no mesmo, deixa eu ficar na mesma situação que eu tô, ficar da mesma forma, mesmo sabendo o que tem lá, Grande, né, por causa do processo. extraordinário que Então tem. o Senhor não nos mostra o final, ele só fala, vai. Eu tô com você. Só confia, né? Você não tá sozinho. Eu acho que a gente esquece isso. A gente se acha só, que ninguém vê, ninguém ouve, que a gente de fato tá sozinho. É como se fosse um desamparo. Eu não tenho pai, sabe? É uma coisa assim surreal. O inimigo implanta isso no nosso dia a dia, sabe? Você tá sozinho. Olha para você. Por isso a gente tem que se reabastecer da palavra, né? Para rebater, ó. Para rebater, A exatamente. diz. Quando fala, eu sou sozinho, você é sozinho. Eu não sou sozinho. Não sou. Ele prometeu. Estar Gente, conosco. ele disse... Eu estarei. Gente, estarei é um verbo. Pessoal, não é eu estou, eu estive. Eu estarei. Amanhã ele vai continuar falando a mesma coisa para mim. Estarei. Eu estarei com Um você. futuro garantido. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu acho que isso basta pra gente. Sabe? Eu não tô só. Eu não tô só. E tem esse choque de realidade, né? A prova vem, eu não tô só. É igual você falou, né? Para a gente rebater com a própria palavra. E se você não tiver o conhecimento dela, facilmente nós somos enganados. Porque tem pessoas expert em enganar, em ludibriar, em distorcer. Gente do céu. A gente que é muito boa nisso, né? Muitos falsos profetas, né? E Jesus nos alertou, né? Jesus nos alertou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria por causa do aumento do pecado, né? A iniquidade. Tomássemos cuidado com os falsos profetas, né? E que, se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Gente, e aí a gente segue aqui já para o nosso final. Mas assim, Lu, o que você gostaria de deixar como um conselho principal, né, para os cristãos que estão nos ouvindo, para aqueles que são novos na fé, para aqueles que já estão maduros na fé, mas ainda assim sentem essa necessidade de um mais de Deus. Sim. Né? O que você gostaria de deixar para eles? Bom, eu quero dizer para você que o começo de tudo é ser sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Comece a ler a palavra. Seja insistente, seja disciplinado. Seja disciplinado. Não é fácil. Jesus Cristo, ele está voltando. Ele está voltando e ele está nos chacoalhando, sabe? O Senhor nos ama de uma maneira tão grande e tão extraordinária que ele tem usado muitos métodos, muitas ferramentas, até pessoas que nem cristãos são, sabe? Para te introduzir essa verdade. Então, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos, porque quantas vezes o Senhor está falando, mas nós não estamos reconhecendo a voz do nosso pastor, porque tem tantas vozes sendo faladas ao mesmo tempo, sabe? Eu, às vezes, falo, Senhor, me ajude, para que eu ouça só a tua voz, e que eu identifique, como o Senhor fala, que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor, porque são tantas vozes hoje que está reverberando dentro da gente, sabe? Que nós precisamos desse discernimento, de identificar a voz do nosso pastor. E não existe outro meio, se não for... Gente, a oração é uma ferramenta tão importante. Você entrar dentro... Primeiro, é uma coisa privada, você entende? Entra no teu quarto. Só tá você. Você vai ter vergonha do quê? Você vai ter vergonha do quê? Só tá você. Você pode se desnudar diante da presença dele. Você pode expor sabe? todas as suas fraquezas. Sim, e falar, Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô aqui. Só me ajuda. Porque não existe uma fórmula secreta, sabe? Não existe uma bula. Não existe. Seja sincero diante de Deus. Quando a gente vai ver, Deus tratou cada um de uma maneira. Ele se apresentou a cada um de uma maneira. Um vem no hábito da força, outros vêm espontaneamente. Isso é para cada um. Mas o que eu digo, gente, tenha sede. Beba, mesmo que você não estiver com sede. Coma, mesmo que você não estiver com fome.
para que tenhamos força. Eu acho que é isso, para que a gente tenha força para enfrentar o nosso dia a dia, os obstáculos que ainda virão, que ainda nós temos que enfrentar, porque nós ainda vamos enfrentar muitas coisas. E um cristão nutrido Sim. e hidratado Sim. vai conseguir vencer essas batalhas. Seja seletivo, é o que eu digo, com tanta porcaria sendo oferecida, sendo despejada. Seja seletivo, não é vergonhoso. Sabe? Seletivo no que ouvir, no que falar, exato. no que ver. Seja seletivo. Escolha suas amizades. Escolha. Se amigo está te fazendo mal, se afasta, não tem problema, ela mudou, não importa, sabe, se não faz bem. Tenha essa sensibilidade de reconhecer que determinadas coisas e pessoas fazem mal. Se afaste. Amigo, gente, olha, amigo é essencial. Ame, né? Mas se afaste também. Sim. Gente, você ter amigos que te levam para Cristo é essencial. Escolha pessoas que te levem para Cristo, que não vai desistir de você facilmente. Sabe? E se afaste de pessoas que te dão conselhos maus, que te desvirtua, que te faz perder a sede de Deus. Amigos que falam assim, mas não, hoje não vai para a igreja, não. Hoje vamos tomar um açaí, vamos tomar um café, vamos na padaria. Opa, sinal de alerta. Vamos começar a tomar cuidado. Sim. Você entendeu? Uma vez ou outra, certo. Mas se você vê que isso tá se tornando uma coisa... Uma rotina. Sim. Toma cuidado. Então, seja seletivo. Muito bom. Seja seletivo. Amém. É isso. Gente, incrível que papo o podcast lindo. de hoje. A propósito, a gente ganhou presente. Cadê, Nana? A gente tá muito chique. Meu Deus. E a gente vai contar um testemunho. Vamos contar testemunho. Olha, do Espírito Santo, ele conduz. Ele conduz. Ele conduz. E assim, ela chegou aqui dizendo que ela ia. Ela chegou aqui dizendo que a gente ia ganhar aqui uns livros, a gente olhou ali, eu já pensei, que coisa linda, ela trouxe a cultura do jejum. Nem quero ler esse livro. E a Sara, nem eu sabia, mas ela também estava internamente ali, né? Eu tô querendo comprar esse livro há muito tempo. Eu enchendo as paciências do Lucas. Aí eu vi na mesa assim, os dois. Aí eu ainda fui pra cozinha, aí eu ainda orei pra Deus. Falei, eu vou ficar bem quietinha, nem vou falar porque eu não sei qual dos dois é meu, né? Vai que eu me manifesto pra um e a da Nana. Falei, vou ficar quieta. Aí chegou aqui, ela deu da Nana esse e esse pra mim. Lindo. Falei, E o Espírito Santo falou Deus, né? Com ela. E você vê que uma coisa tão simples, né? Eu cheguei na prateleira e aí, Espírito Santo... O que pra quem? O que pra quem? E aí, ele pra essa, esse pra essa. Você vê coisa sabe. Nova. Ele sabe, de verdade. Até ele coisas sabe. tão pequenas. Gente, quer dizer que eu tô muito feliz. Deus de detalhes. Gente, tô muito feliz de verdade. Eu sou muito edificada com o podcast. Glória e a Deus. um dia, ouvindo o podcast, o Espírito Santo falou... Um dia você vai no... E eu... gente. eu não te contei isso. Eu não te contei. Ele falou, um dia você vai fazer um podcast. E a nossa incredulidade, não é uma coisa do nosso coração. Como, né? E aí veio o convite, né? E aí depois eu fugindo. De certa forma eu tava fugindo. Aí o Senhor, igual o Gideon, o Senhor ajuda na minha incredulidade. Ele me dá um sonho. Não, filha, de fato, vai. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer que vocês continuem nessa força de vocês. Amém. Fácil não vai ser, obstáculos vão ter, mas como foi dito, o Senhor está com vocês. Façam essa missão, executem ela com excelência, sabendo que isso não é mérito de vocês, porque nós, por si só, podemos fazer nada. Então, honrem a Ele, transfiram a glória para eles, continuem nessa força. E o que eu quero dizer é... Tenham sede de Deus e beba dele, porque ele é fonte de água viva, que tem água limpa, água fresca, água nova, experiência nova, lugares novos. Deus vai levar muitas pessoas para lugares novos. Vai tirar da estagnação, Amém. Sabe? Dessa vida de mesmice. O Senhor tem coisa nova, Amém. Vai levar. E talvez até vocês ouçam os comentários, sabe? Desse podcast falando, olha, ela falou que isso... Não é eu, é o Espírito Santo que me induz a dizer isso, que Deus vai te levar a lugares que você jamais pôde imaginar, sabe? Que você vai se ver e falar, uau, eu tô aqui porque ele tem essa coisa nova. Deus tem... Se permita dele e ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E a gente quer ouvir os testemunhos. Gente, pode contar pra gente, já manda aí no nosso Instagram, comenta aí no YouTube mesmo, manda no essa nosso parte pessoal. aqui, Deus falou comigo. Exatamente, manda bastante esse podcast aí no grupo da família, grupo de amigos, já chega grupo evangelizando da igreja. todo mundo.
Grupo da igreja. Bom. Isso, vai edificando aí Então, outras assim, a pessoas. gente ficou muito feliz, muito obrigada de coração. É. Tanto pelo presente Muito quanto pela honradas presença, principalmente pela pela sua presença. É. Digo E mesmo. pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, por ter batido esse papo, que tenho certeza que edificou muita gente, né, Com gente? certeza. Já nos edificou e vai edificar muito a vida de vocês também. A Com gente vai sair daqui certeza. com sede, né? Glória a Deus. Já vamos sair daqui sedenta dele. Leiam a Bíblia, gente. Leiam a Leiam. Bíblia. Leiam. É isso Leiam, aí. jejum. Gente, então é isso o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, Nas redes não esquece aí o YouTube, deixa aí um curtir. A gente vai colocar aí também a rede social da Lu. Vai estar aí na descrição. Perturbem ela lá, pode, Ai, né? gente, eu sou tão... Olha, Ela também é low profile, eu sou também, não, gente. eu sou analfabete, Eu tô caminhando pra assumidíssima. isso, ainda não Eu cheguei sou nesse analfabete, assim, Mas- assumidíssima. Mas ela vai ver, gente. O Espírito Santo vai levar ela lá, ela vai ver. Então, vão lá. Né? E muito obrigada, Lu. A gente agradece vocês também que ficaram com a gente aqui até o final. Eu espero que vocês tenham recebido aí da parte de Deus tudo que ele tinha preparado e reservado para vocês. Exatamente, gente. Tchau. Obrigado. Sejam edificados e até Beijão. o E até o Edificast próximo. que vem. Isso aí. Tchau.